Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos ao episódio número 17 do segundo poste. Bem-vindos, Pedro. Bem-vindos, Pedros, neste caso. Pedros. Hoje não temos cá a Maia, mas também estou cá eu de volta, porque já também não aparecia aqui há umas semaninhas. Bem-vinda. E estamos em episódio de Taça de Portugal, basicamente. Portanto, depois da nossa maravilhosa pausa de seleções, temos fim de semana de taça. Um fim de semana com poucas surpresas na taça, verdade seja dita. Para já, ainda há jogos já a acontecer este domingo. Sim, estamos a gravar domingo às 11. Exatamente. É domingo de manhã, portanto muita coisa pode acontecer. Mas daquilo que aconteceu este sábado, ainda não houve o chamado tomba gigantes mesmo nos jogos entre Casa Pias, AVS e tudo mais, mas já lá vamos. Vamos para já saber se estão bem. Pedro Azevedo, ainda nem falaste. Ainda não falei, estou bem, sim senhora. Bom dia, Rita. Tu também, Bom dia, guarda. Está tudo bem, já aquecemos, estivemos aqui no gossip. Estamos aqui no debrief. Estamos aqui no nosso gossipzinho. Estamos bem, já estamos quentinhos, é cedo, isto era para começar às 11h49. Mas é bom Ficamos assim. aqui Temos a bater bola. É um temos a bater podcast, bola. nós temos de fazer outro podcast, que é os de gossips. Não, é que a semana passada foi muito duro, estava só eu e o Maia, então de repente estava o meu filho aos berros. E depois, apesar de às vezes não só ouvir no programa, porque o programa que usamos corta um bocado, mas a nossa concentração vai à vida. De repente senti, depois mesmo a ouvir, que muitas vezes o nosso raciocínio cortava-se e começávamos pelo menos eu desconcentro muito facilmente. E depois quando o meu adormeceu, começa a do Maia. Depois eu também senti que o coitado também se atrapalhava um bocado. Foi muito duro. Olha, esta semana estou só com a minha cadela que estava a dormir, coitadinha. Pronto. Não acho. Estás connosco. A minha mulher e o meu filho, coitados, foram E tu, passear. Rita, já descansaste bem das semanas intensas de eleições e de jogos todos os dias? Descansei, sim. Não, as últimas semanas foram intensas de eleições, basicamente, de trabalho. E a semana passada também acho que estava. Não sei, estava. Passar fora, acho eu. Semana fora. O quê? Não estava cá. Mas pronto, voltei. E vamos a isto. E voltámos, e voltou também o futebol de clubes. E se calhar vamos começar pelo Benfica, tendo em conta que os três grandes têm resultados teoricamente óbvios, tendo em conta aquilo que seriam os adversários. Começamos pelo Benfica, até mais pelo pós-jogo e pela primeira parte do que aconteceu no Restelo, do que propriamente do resultado em si, porque não é uma novidade. Mas só para explicar porque é que vamos a começar pelo Benfica. O Benfica ganha 2-0 ao Atlético no Restelo. José Mourinho entra neste jogo com aquilo que se foi falando ao longo da semana, que era uma defesa a três defesas, não três centrais, como o senhor disse na conferência de imprensa. E para já queria saber a vossa opinião sobre o jogo, genericamente, e sobre esta opção tática apresentada por José Mourinho. Se já esperavam, tendo em conta a ausência de extremos ou de Luque Bacchio nesta altura, se era isto que estavam à espera do jogo, e depois obviamente falar destes primeiros 45 minutos muito penosos que se jogaram no estádio do Restelo, penosos para o lado do Benfica, grande qualidade para o lado do Atlético. O que é que vos apraz dizer sobre este jogo? Olha, posso começar já eu. Em relação à questão tática, e para rematar, de facto isso foi-se falando durante a semana, e eu estava à espera disso. E até acho que faz sentido, ou que fez sentido neste caso, e fará sentido nas próximas semanas, caso José Mourinho consiga que a equipa jogue bem dessa forma, pela questão das lesões do Benfica. E portanto o único extremo mais vertical, mais
de pegar na bola e ir para cima, é Luquebaque. O Luquebaque está lesionado até fevereiro. Até ao mercado de janeiro o Benfica não pode desencantar jogadores onde eles não existem, e portanto, tendo em conta as declarações de Mourinho sucessivas, semana após semana, em relação aos centrais, de ter 3 centrais titulares, tendo em conta as características que Dedić e o que pode acrescentar no corredor direito, e essa falta de extremos, parece-me que é de facto uma solução que tem que ser trabalhada e é viável para o Benfica. E pronto, e que melhor jogo, à partida, depois não se verificou isso, mas que melhor jogo para experimentar do que contra o Atlético para a Taça. Portanto, era esperado, e acho que tem o seu sentido, sem dúvida, pela questão da qualidade que o Benfica tem nesses 3 defesas centrais, pelo que Dedić oferece no corredor direito, mais do que aquilo que o Benfica consegue dar à esquerda, o que Dedić dá à direita, e essa tal falta de extremos, bem como a qualidade dos jogadores que o Benfica tem por dentro, o Enzo, o Rios, vem o Manu, o Orsnes, o Sudakov, ou seja, há mais opções para o Benfica concentrar ali os jogadores por dentro, e isso é um ponto que vamos discutir aqui os 3 de certeza, esta linha de 3 centrais, depois com os 2 alas abertos, o Benfica depois pode jogar com 2 médios, imaginando Enzo, Rios, como será a partida, Enzo, Rios, e depois jogar um jogador no apoio a 2 avançados, portanto imaginem Sudakov no apoio a Pavlidis e Ivanovic. Isso foi assim que o Benfica começou, com Rego no apoio a Ivanovic e Pavlidis. Parece-me que isso não vai acontecer mais. Vamos ver o que é que as próximas semanas nos trazem. A outra opção é essa, é jogar com 2 extremos interiores, 2 avançados interiores, como o Sporting de Ruben Amorim fazia, jogando Sudakov mais alguém, eu diria Sudakov e Prestiani, atrás de Pavlidis. Portanto, isto permite encaixar um bocadinho melhor as peças, tendo em conta a falta de extremos, tendo em conta a abundância. Não é abundância porque o Benfica não tem 5 defesas centrais, tem 3 mais Gonçalo Oliveira, 4, mas a qualidade que tem nos 3 e que Mourinho confia nos 3. O Winder, quem tem ido para o banco Joshua Winder é o Winder, não é o Gonçalo Oliveira. O Gonçalo também teve no Sub-21, foi titular. Minha opinião, acho que o Gonçalo Oliveira tem mais condições para se afirmar no Benfica e para ter minutos no Benfica do que o Joshua Winder. Vamos ver. Mas pronto, tendo em conta os 3 centrais, tendo em conta Dedić, tendo em conta os tais médios e o leque de opções de médios que tem, diria que tem o seu sentido. Não resultou no jogo, Rita. Não resultou no jogo. O Benfica foi uma equipa muito pouco efetiva, muito pouco agressiva no jogo. Coletivamente houve dificuldades com bola, particularmente a sair a jogar. Muitas vezes teve o Benfica que recorrer ao pontapé longo do Samu, que é de facto forte, mas com o vento do Restelo aquilo não estava fácil. Com o vento e com o relevado estava com muita areia. E não estava fácil para o Samu bater longo, mas teve que recorrer a isso porque não estava a correr bem essa saída a 3, não sendo com um dos médios, normalmente é o Enzo, e sendo com os 3 centrais. Portanto, há aqui de facto coisas a rever. Foi a primeira vez que o Benfica jogou assim. Com bola não resultou. Depois, concordando com o Mourinho, isso é que já lá vamos, eu também tenho aqui apontadas aquilo que mandei para o grupo da flash dele. Houve de facto muito pouca agressividade, eu diria quase nenhuma agressividade da maioria dos jogadores do Benfica, e nós sabemos que isto acontece nos jogos de equipas grandes contra equipas claramente de escalões inferiores, mas foi gritante, aquilo foi nós estávamos ambos no estádio, Rita, e percebia-se aquilo, não é? Percebia-se aquilo. Tu então onde estavas percebias ainda melhor. E portanto, acho que foi um jogo muito mole. E depois o Mourinho, pronto, quis meter jogadores que ele achava que iam dar um bocadinho mais à equipa, mas já lá iremos à segunda parte. Mas foi um jogo mau do Benfica. Há essa surpresa, essa nuance da alteração tática que não resultou, mas que eu acho que tem pernas para andar, tendo em conta as condicionantes da equipa do Benfica. Guarda, ias dizer qualquer coisa, estavas... Não, estava a abrir aqui a ficha de jogo. Ok, desculpa. As fichas... Não, mas eu concordo. Indignado. Não, porque isto estava bloqueado, depois... Pronto, não interessa. Não, mas eu concordo com o Azevedo. Só aqui uma questão, e interrompê-lo, só que não quis interromper o raciocínio. Eu não sei se o Enzo não entrou naquele deck, estava a juntar as duas, de queimados do Mourinho. Atenção, porque acho que o Enzo anda numa forma e muito permissivo, muito pastorrento. E há uma questão, sem querer interromper já o teu início de raciocínio, que eu estava a ouvir o Pedro e estava a pensar, que é ele tirar um médio, ou seja, ele vai querer jogar com o Rios, já se percebeu, e faz sentido jogar com o Rios nesta fase,
e ele não quer ir ao Washington, isso não vai acontecer. E portanto eu acho que o Washington, muitas vezes, a jogar com 3 centrais, a dupla vai ser o Rios e o Washington. Até porque o Washington, e eu acho que é dos melhores jogadores no Restelo, no jogo frente ao Atlético, e quando vemos o Washington a jogar no meio campo, com a possibilidade de olhar o jogo de frente, percebemos que ele faz bem várias posições, mas há posições que o colocam num patamar acima e não só no patamar bom. E eu acho que é nesse tipo de papel que ele desempenha melhor as funções dele. Pode ajudar tática, vou passar para ti, guarda. Pode ajudar taticamente o Rios. Eu senti isso. Porque o Rio joga mais à frente, mais liberto e sem ter que ser ele o jogador como construtor de jogo. tática é brutal, de facto. Exatamente. E portanto, tendo em conta isto que o guarda estava a dizer em relação ao Enzo, eu também estava a ouvir e a pensar que há um jogador que não vai sair do 11 porque nunca sai com treinador nenhum, que é o Washington, ou dificilmente sai, e isso é mais um motivo para essas coisas. Mas eu senti, pelo menos nas palavras do Mourinho, que podia haver, não só para o Ivanovic, acho que esse é Kvarinho, que é um dos proscritos. Acho que o Ivanovic é capaz de voltar a jogar com a camisola do Benfica, mas se calhar agora um adversário acessível para a taça, porque no campeonato, em momentos de aperto no campeonato, mas é um jogador que claramente o Mourinho não... Desde o início, eu acho que o Mourinho pegou nele desde o início, porque o metia a extremo, mas ele não tinha as características de extremo, mas que tinha que meter de alguém. Depois porque muitas das bocas que o Mourinho mandou claramente foram para o Ivanovic. Nós não vemos os treinos, nós e talvez para o Enzo, E agora acho que está-se a alargar o voto. É assim, a gente não vê os treinos, mas eu acho que está-se a alargar o voto de jogadores que estão a ser visados pelo Mourinho. E o mais grave aqui é que são jogadores que foram contratados este ano. No caso do Enzo, acho que falta poucos jogos para ser efetiva a contratação, para ser definitivo, e são mais de 15 milhões. No caso do Ivanovic foram 23. E são claramente contratações que foram provadas, mas o treinador atual tem que saber aproveitá-los. E o Mourinho queixa-se muito da atitude. O Mourinho já se vinha a queixar da atitude dos jogadores do Benfica desde que entrou. Primeira conferência de imprensa dele, ele fala logo disso, que os jogadores tinham pouca atitude, que o Benfica tinha que morder mais. Foi esta a expressão que ele usou, mas passado mês e meio, 2 meses, os jogadores continuam a morder pouco. Portanto, acho que há um problema claramente também do treinador, e ele referenciou isso, mas do treinador que não consegue passar a mensagem certa e dos jogadores que não estão predispostos a recebê-la. Não achas que é de perfil, guarda? De próprio perfil desses jogadores? Acho que não. Se acontecer isso, eu acho que também concordo com a Rita, não sei se é isso, mas se acontecer isso, o Benfica, com a estrutura que tem, ou que é obrigado a ter, tem que avaliar tudo. Não sei se vocês viram a entrevista do Maxi Lopes esta semana ou semana passada. Mas quando foi contratado para o Barcelona, diz que sentaram num hotel, tinha uma brochura gigante com tudo sobre a vida do homem, desde os 12 anos. Eu não digo que o Benfica tinha que chegar a esse extremo, mas quando contratas um jogador tens de ter em conta não só a qualidade técnica e tática, mas também algumas características psicológicas do jogador e como é que poderá eventualmente encaixar no Benfica Mas atual. eu acho que não é falta de atitude, porque se recuarmos até aqui aos episódios do segundo poste, se calhar o primeiro que gravámos esta temporada, que foi da Supertaça, o que nós falámos nesse episódio, estou um bocado confusa agora, desculpa. Sobre o Enzo. O quê? Vais falar sobre o Enzo na Supertaça? Não, vou falar que uma das coisas que nós destacámos nos primeiros episódios do segundo posto e quando este Benfica começa a jogar a bola era a raça e a garra que o meio campo do Benfica tinha, e os jogadores são os mesmos. E até lembro-me de termos comentado que ao nível do Porto há muito tempo que não se via um meio campo do Benfica na altura, dissemos, com tanta intensidade, e que o Benfica iria ganhar muito por aí em comparação ao Benfica do ano passado. E portanto os jogadores são os mesmos, não é? Isto não se mudou. Depois também rapidamente percebemos que não é? Rapidamente, em poucas semanas, percebemos que isso não era verdade. Nós tínhamos dito aí. Sim, mas são jogadores que já mostraram essas características. É isso que eu quero dizer. Sim, na Supertaça o Benfica mostra o lembro individualmente do Enzo Barrenetxea nesse jogo. E deixaram de a mostrar. E, portanto, isto é um problema que não é de José Mourinho. O problema da falta de atitude do Benfica já vem do ano passado com o Laje. E antes até. Portanto... eu acho que o Mourinho está só a evidenciar aquilo que já se sabia, mas será só falta de atitude? Pergunto-vos. Deixem-me questões que não estão bem trabalhadas também. E deixem-me juntar esta pergunta, Rita, aqui para os três, porque tinha visto os comentários do YouTube e pego aqui no comentário do João Carvalho, que dizia assim:
Para juntarmos a questão da atitude à questão tática que falávamos há pouco, 2 apontamentos, dizia o João Carvalho. Acho que a lesão do Luque Bacchio pode ser a melhor coisa que vai acontecer ao ataque do Benfica até fevereiro, ou a pior se houver inércia de Mourinho. E portanto é tentarmos aqui dissecar um bocadinho se há aqui inércia de Mourinho ou não, se é tal questão de atitude dos jogadores, se é uma questão de desconforto tático, como eu também já ouvi sobre essa mudança tática. E portanto é aqui um caldeirão de... Assim, esta mudança, o Benfica não tem jogadores para jogar por fora, não tem extremos que joguem por fora. Não tem, eu também acho. Tinha o Luque Bacchio que era o mais parecido com isso, mas depois tu vias uma grande discrepância em relação ao outro lado. Tinhas o Austin e o Dal muitas vezes, e depois do outro lado tinhas o Dedic e o Luque Bacchio. São coisas completamente diferentes. Num lado tinhas um comboio, no outro tinhas um Fiat Panda. Portanto, o comboio entra por ali, do outro lado, mas é pelas próprias características. E acho que agora esta alteração tática, eu acho que esta questão dos 3 defesas, como o Mourinho disse, acho que vai ser para continuar, porque é o único sistema onde os jogadores podem ser potenciados, e pode lançar miúdos que podem jogar a vir. O João Rego joga melhor por dentro do que Nadinha, o próprio Gonçalo Moreira, que o Mourinho gosta tanto e depois não o chama agora para estes jogos também. Mas acho que ele estava no sub-20 ainda, ou não, Rita? Corrijo-me. Não, Sub-20 prolongaram até mais tarde, ou não? Não, eu tenho a ideia que sim, guarda, mas pronto. Mesmo eu vi que uma não fosse... reportagem do miúdo no Canal 11, não sei se ficou lá, pronto, ok. Mas o Gonçalo Moreira é mais um jogador que pode jogar por dentro e que não vai jogar nadinha. Portanto, eu acho que esta opção, o próprio Sudakov vai jogar muito melhor por dentro do que jogar nadinha. Portanto, eu acho que esta opção faz todo o sentido. Agora, os jogadores têm que estar dispostos a abraçar esta mudança. E rapidamente. Pela amostra. Não, a amostra não foi a melhor, não foi a mais positiva. Jogo de taça, não há, já sabe que aquele mais minuto, menos minutos acaba por ficar resolvido. O tempo estava frio, estava muito vento, aquele estádio é o que é. É um belíssimo estádio. Mas é o que eu queria dizer, atenção. Sim. Fui ao Restelo e saudades de ir ao Restelo, porque de facto é um estádio que eu quero ver rapidamente na Primeira Liga, apesar da falta de condições atualmente, mas é um estádio em que se vê bem o futebol e é de facto um enquadramento bonito. Sim, e eu acho que os jogadores têm, acima de tudo, têm que estar preparados para receber a ideia, para abraçar a ideia, para trabalhar sobre ela. Mas é assim, o Benfica claramente está numa pré-época, está numa coisa, está a disseminar processos. Primeiro que não tem tempo para treinar, depois é porque teve que mudar porque aparece a lesão do Luque Bacchio. É uma salganhada. Acho que o Benfica está muito atrás dos outros também muito atrás. Também por isto, e agora tem uma carrada de jogos aí que vai definir completamente a época. Para mim a época já está mais ou menos entregue por parte do Benfica, mas agora, por exemplo, apanham um Ajax fraquíssimo. Não sei se vamos antever agora a semana europeia, mas já antevendo, apanham um Ajax fraquíssimo, que ainda esta semana perdeu. Apanha depois o Sporting, eu não sei, vai à Madeira. Madeira, depois joga com o Nápoles e depois joga com o Sporting. Não, acho que é Sporting e Nápoles. Sim, desculpa. Sporting dia 5, Nápoles Nacional dia 10. sábado, depois Derby e depois Nápoles. Sem relação à Champions, acho que a coisa está despachada. Acho que o objetivo do Benfica agora é não passar a humilhação de ficar em último com 0 pontos. Em relação ao campeonato, há haver uma restezinha de esperança, mas o Benfica é obrigado a ganhar o Sporting. Eu acho que o sistema de 3 defesas faz mais sentido para defrontar o Sporting. Acho que pode haver um encaixe mais positivo com este novo sistema. E até lá não vai voltar. Eu acho que isso é para voltar no derby. Não. O Mourinho na conferência dá a ideia que na terça-feira não há tempo para voltar a jogar, para voltar a fazer experiências em tão curto. Ou seja, que a equipa não tem tempo para trabalhar isso, não é? Apesar de ele ter dito que não é uma questão do sistema. Ele diz várias vezes que o que aconteceu não tem a ver com o sistema. E também não acho que o jogo da Choupana seja um jogo para se pôr a inventar. E portanto acho que, sendo que o derby também não é um jogo para se inventar, mas eu acho que, tendo em conta isto que estamos a falar, em termos de preparação, até ao derby tens 2 semanas para preparar isso, não é? Sim, e depois vais a dissecar isso em termos de microciclos de treinos e não dá praticamente para preparar nada, não é? E, portanto... eu acho que o Mourinho tem aqui uma questão que ele ganhou de forma meritória durante a carreira, é que outro treinador não teria este tempo para demorar a meter a equipa a jogar à bola e não tinha esta moral para queimar os jogadores em vez de ser ele queimado. Porque o Mourinho, apesar de ter entrado só há 2 meses, por outro lado já são 2 meses, portanto o Benfica tinha que ter melhorado muito em relação àquilo que jogava com a Lage e não melhorou. Acho que isso toda a gente... Os resultados não melhoraram propriamente, porque o Benfica estava a 1 ponto do primeiro lugar com o Lage, ou a 2, neste momento está a 6. Na Champions
tinha 0 pontos, com 0 pontos continua. Taça de Portugal vai fazendo o caminho. Eu acho que a Taça de Portugal já começa com o Mourinho, se não estou em erro. Mas pronto, também não é com os adversários que o Benfica apanhou, com todo o respeito que merecem, não foram adversários do nível do Benfica e não foram testes. Portanto, eu acho que em termos de chicotada psicológica foi 0. O Mourinho, muito bem, já está a ser inteligente, não se vai queimar ao próprio, até porque tem um ano mais um de contrato, que já percebeu que vai ser ativado, a não ser que apareça aí uma federação a pegar no Mourinho. Depois do Mundial, o Mourinho muito bem está-se a defender e está, pá, a culpa não é bem minha. Também tudo janeiro, não é? Exato, não é bem minha, também é minha, porque ele tem que fazer este papel e ele é mestre a fazer este papel, mas os jogadores que estão aqui não sabem o que é o Benfica e há aquela expressão que ele usa é muito engraçada, há uns que passam e vão embora e continuam sem saber o que é o Benfica, portanto e ele claramente essa boca é para Ivanovic e se calhar para o Enzo. E ainda não falámos sobre isso, mas o regresso do Manu Silva pode baralhar as contas no meio campo. Acho que é um jogador que pode ser muito importante com o Mourinho. Eu vejo mesmo a posição do Enzo muito fragilizada. Eu gosto do Enzo, mas realmente é muito passivo e está muitas vezes desligado do jogo. Tem uma qualidade de passe boa, mas que falha muito também. Está sempre a jogar, a tentar fazer aqueles passos longos e nem sempre saem. E se o Florentino não arriscava, este arrisca, mas também o Benfica perde invariavelmente a bola. Há uma questão. Sem bola não está a conseguir de facto estancar nada. Não está a conseguir. E a questão dos amarelos ele não é propriamente agressivo, mas falha os timings de entrada. Ele tem falta de leitura e depois recorre à falta. E muitas vezes dê mal o jogo. É uma coisa que o Florentino era muito forte nisso. O Florentino sabia que a bola ia cair a vir, depois tinha outras limitações que também eram impensáveis um jogador do Benfica ter. O Enzo tem falta de timing e falta de leitura de jogo, tem uns pés diferentes, só que não está a chegar. Não é por aí que o Benfica não tem ganho jogos ou não tem atingido outro nível exibicional, mas cuidado, é um dos pontos que o Benfica pode e tem que melhorar. E arranjando uma tática que acondicione os outros jogadores de melhor forma, é um dos jogadores que está em risco, claramente. Então peraí, só para balizarmos aqui, enquanto vos ouvia, Rita, tu achas mesmo que o Mourinho não vai voltar a experimentar esta nova disposição tática? Agora tu achas que é urgente ele fazer isso? Não, mas eu acho que ele tem que ir para os 3 centrais. Eu acho que não há tempo. Que tem que ir já? Não, ou seja, eu já ando a pensar nos 3 centrais e tinha até essa questão para lhe fazer já há algum tempo e depois há coisas que vão surgindo. Tem que ser agora se fores fazer a antevisão do Ajax. Não, isso não é uma pergunta, porque isso já foi feito. Isso já foi feita a pergunta e ele já respondeu em relação a isso. A questão aqui é que, até pela qualidade que tem nos centrais, fazia muita confusão, e já tínhamos falado sobre aqui, o facto de, e ele falou muitas vezes sobre isso, de ter 3 centrais titulares, não é? E, portanto, conseguires arranjar o 11 para esse sentido. Eu não acho que não seja uma solução, eu acho que é uma solução. Eu acho que por aquilo que ele disse, e tendo em conta a urgência de não errar, não há grande margem para ir para Amsterdão experimentar outra vez um sistema. Tem a ver com depois isso. Também não na Madeira, e depois também não no Sport. Já percebi, sim. Não tem a ver com eu não achar que é a solução certa. Eu acho que é. Acho que tem que ser trabalhada. Percebes? Certo. Acho que o Benfica também está numa posição, colocou-se numa posição, todos os jogos acabam por estar com a corda. Sim, o Benfica em novembro está a jogar finais. Exato. E são as únicas que vai jogar este ano, provavelmente. A não ser que apareça aí uma final da Taça ou da Taça da Liga, mas a época do Benfica vai ser isto. O Benfica está com a corda desde o início da época, basicamente. E a questão tem vindo a piorar. E este empate com o Casa Pia, então, agudizou ainda mais. Sim. Entrou com tudo. O Benfica neste momento tem finais atrás de finais na outra forma de colocar as coisas. Deixa-me só pegar na questão eu ia dizer o nome do nosso espectador, que é o Carlos? Não. Era João, não era? Era João Carvalho, exatamente, João Carvalho. Perdoa-nos, João. Por causa dessa questão do Luque Bacchio, e só para balizarmos aqui as coisas, se o Mourinho fizer essa alteração tática, eu na minha cabeça não encaixava o Orsens, mas depois do que tu disseste, Rita, e pensando eu também naquilo que aconteceu depois na segunda parte, até me faz sentido. Não mudando tática, parece-me clarinho como água que será Dedić e Orsens, e não acho errado, até pelas dinâmicas que os dois tinham no início da época do Benfica, porque o Orsens dá muito o corredor ao Dedić, que gosta disso, claramente,
e que não casa com o Luque Bacchio, o que não deixa de ser engraçado, porque são dois bons jogadores, mas que de facto não casam. Porque nós dissemos aqui até semana após semana, O Luque Bacchio não casa com ninguém. ou pelo menos com nenhum lateral que dê essa profundidade no corredor. O Luque Bacchio não casa com 10 jogadores. Achas Ele que só joga casa com ele no seu próprio. jogo, não é? Joga o seu jogo. Claro, ele joga sozinho. O Luque Bacchio é um problema, porque o Luque Bacchio colocas um lateral mais vertical como o Dedic e Era o que eu ele dizia. ignora. Ele não cumpre os movimentos dos colegas. É um Eu jogador muito percebo que altera, individualista. agora não cumprir nunca a subida do lateral. Não faz? Sim. e metes um lateral mais defensivo. Imagina que metes um Tomás Araújo ali, ou pronto, o António Silva, que o Tomás Araújo ano passado ainda teve algumas subidas, mas metes o António Silva ali na loucura. Não vai acontecer, mas se metias um gajo com essas central características, a jogar ali, sim. o Luque Bacchio não vai ser um gajo que ande para trás e para a frente. Não. Então, Fez no início porque precisava de mostrar. O mais engraçado é o José Mourinho estar dependente. E esteve tanto tempo dependente de um jogador que ele próprio eu acho que ele não gosta. Porque é um jogador Sim, mas que é lhe estraga. O jogo do Benfica em casa com o Leverkusen, a quantidade de jogadas que foram estragadas pelo Luque Bacchio é surreal. Eu, se fosse treinador dele, tinha-me passado a cabeça, mas a questão é que o jogo do Benfica estava pensado para ele, não é? E que depois às tantas tu não vais poder. É o que tens de trabalhar com o que tens, não é? Mas que é um jogador que eu acho que enche as medidas ao José Mourinho. Ele vê aquilo que nós também vemos, não é? Exato. Já agora, só para fazendo Por isso eu advogado do percebo diabo. o João Carvalho quando ele diz que pode ser mais uma solução do que um problema, a lesão. É isso. Se não houver inércia de Mourinho, e eu também consigo perceber isso. Ou seja, acho que dentro da organização coletiva do Benfica, acho que o Mourinho pode aproveitar para, por exemplo, à direita, não mudando taticamente à direita, aproveitar a dinâmica entre Dedic e Auschwitz, fazendo isso, por exemplo, a equipa ser mais equilibrada, mais homogénea nesse sentido, só em defesa do Luque Bacchio. Eu sou daqueles que gosta sempre mais dos jogadores que arriscam do que os que não arriscam. Tá Sou bem, assim. mas arriscar Para com, todos, com para critério, não é? Certo. Se não jogávamos Exatamente. todos à bola. Tudo bem, claro, tem que haver Sim, qualidade, obviamente. olha, E eu acho que o Luque Luque Bacchio Bacchio tem qualidade. Eu percebo essa questão de ser complicado para um lateral que se projeta ofensivamente combinar com o Luque Bacchio, porque ele de facto não combina, ou combina uma em 10. Ele não faz, não alterna. Ele é no mínimo Ele combina é com o lateral. jogador para ser a estrela da equipa. Ele não é jogador Isso. para ter um coletivo forte. E no Ele é um Sevilha jogador- era. O Sevilha tinha um coletivo fraco e ele resolvia. Aqui a questão é esta. Em defesa do homem, ele erra muito à frente do guarda-redes, no drible, mas também tenta muito. Reparem, em muitos jogos do Benfica era o único jogador com coragem. Ele e Rios, mas mais ele, neste caso, Pedro, que joga mas mais à também era frente. se calhar o jogador que condicionava o jogo, não é? Porque Sim, inevitavelmente mas depois tem jogos como em Guimarães em que resolve o jogo para o Benfica, não é? Em que na tentativa e erro dele rebentou com a defesa do Vitória. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, eu sei que dentro da organização coletiva estraga muita coisa e a equipa fica muito menos homogénea. Também acho que em alguns jogos é daqueles jogadores que também vai salvar o Benfica. Particularmente do Sim, mas Benfica, não pode que ser a coletivamente peça está mal, da equipa, não é? percebes? Tem que ser se calhar um jogador que pode entrar do banco para mexer com o jogo. Ixi, Não mas pode- existe um jogador que vem da La que eu Liga. Pois, eu sei que há outra... É que no futebol Ah, há La outras questões, Liga. eu sei disso. Quem é que era o Luque Bacchio na fila do pão, não, é? Não, Quer calma, dizer, o jogador da seleção belga é diferente. está bem, mas ó, Eu não Pedro, estou a dizer que eu acho isso, estou a dizer que eu acho que ele a facilidade vindo com com que essas se cria perspectivas, heróis nas percebes? equipas é uma coisa muito... Não, mas não, eu não acho isso sequer. Estou a dizer Eu sei que não achas. a forma como o Estás Benfica a- na altura estás a tem a defender certeza uma aborda opinião o que não é Luque tua. Bacchio e como ele encara a vinda para cá, para Portugal, para o Benfica neste caso, a forma como o Benfica o aborda e como ele quer vir, tenho a certeza que ali foi falado tu vais ser o craque da equipa. Não tenho dúvida Eu nenhuma sei, sobre isto, eu percebes? não tenho dúvida alguma sobre isso. Ou seja, a culpa não é dele. A culpa é de um clube Que como contrata o sem critério Benfica, como tem contratado. que está dependente de um jogador com estas características. Não pode ser possível, é isso que eu estou a dizer. E também Não se a é? abordagem é essa no último dia de mercado, Claro. mas para aqui ser o craque Tudo da errado. equipa, está tudo... Olha, há um jogador que se tem falado, que eu acho que é um erro do Benfica o for resgatar para esse sistema de 3 defesas com 2 interiores no apoio ao Rafa. Pavlidis. Exato. O Kaiavic nenhuma, mas para mim é um erro. O Benfica ir buscava outra vez. Acho que o Benfica tem uma série de dificuldade em fechar ciclos, e no caso do Rafa acho que foi um ciclo bem fechado, porque um jogador que neste momento tem 32 anos, que faz da velocidade a sua principal arma, quer dizer, Terá menos a armas, tendência, não é? Com o passar dos a anos. tendência será ficar sem munições, né? Ficar sem balas. Portanto, acho que
que foi bem fechado o ciclo do Rafa. Acho que ir buscava neste momento, em termos imediatos, faria sentido, até porque esta mudança tática faz todo sentido ter um jogador como o Rafa Sudakov, Rafa Pavlidis, mas ninguém diria que não, mas já está resgatável. Para mim seria um erro, percebo a tentação, mas a longo prazo é mais um tiro nos pés, digo eu. É, o jogador tem sempre estas questões de comportamento, não é? De O Rafa compromisso. tem um feitio assim muito especial, que foi uma história do Rafa, que ele foi de férias para Cuba, Porto Rico, uma coisa dessas, isto para aí há 10 anos, 8, foi para férias, e houve e ele estava a passar de carro, houve um miúdo que lhe bateu ao vidro a pedir dinheiro e não sei o quê, e o gajo no mesmo dia marcou uma viagem e foi para Miami, porque disse que não conseguia estar a vir num ambiente daqueles, onde havia tanta pobreza, fez-lhe confusão. Não é que ele não saiba que existe, mas fez confusão. Então vem de férias e faz-me confusão, tem miúdos a bater à porta e a pedir dinheiro e não sei o quê. Pegou nas coisas dele, portanto ele tem um feitio realmente, e se calhar outro jogador de futebol, Olha o que está a acontecer no Besiktas agora, é muito estranho. Não, e numa altura que falas de uma equipa que está com falta de compromisso, não precisas de ir buscar um jogador que já mostrou muitas vezes que o compromisso também chega quando ele liga o botão, não é? Portanto, mas isto sou eu, não Mas faço. quando tem o botão ligado resolve jogos atrás de jogos, é impressionante. O Rafa tem essa Está bem, mas capacidade. voltamos ao mesmo, não é? O Luka Bacchio quando está no dia seguinte também resolve jogos. Diferente. Eu não estou a dizer que é os mesmos jogadores. Não só em números como em... Eu não Acho que não o Rafa estás a chegando ao perceber. Benfica, Eu não estou a dizer que é o mesmo tipo de jogador. Estou a dizer é que uma equipa grande não pode depender de jogadores que estão, quando estão em dia sim. Não pode acontecer. É isso que eu estou a querer dizer. Fundamentalmente, e nós ainda não vimos isso no Benfica, e isto acho que é ponto assente, não vimos isso no Benfica nem no início da época, nem agora. Ou seja, não se viu ainda. Aliás, eu acho que não se vê há anos. Praticamente, não é praticamente, é desde o ano do título do Roger Schmidt, ou desde metade da época a seguir, que não se vê uma organização coletiva do Benfica forte. Não há muitos jogos seguidos em que tu vejas padrões bem estabelecidos na equipa do Benfica, sem bola, com bola, uma pressão bem efetuada de forma, ou seja, em bloco, nem no regime de transição, ou seja, a equipa estar bem posicionada para reagir à perda. Quando tem bola, o Benfica é uma equipa que, eu sinto que dizemos isto há anos aqui no segundo posto, é uma equipa que tem grandes dificuldades em desmontar organizações defensivas adversárias. Ou seja, o que nós percebemos é que nos últimos anos, desde metade da segunda época de Roger Schmidt, que não se vê em termos coletivos padronização, dinâmicas bem estabelecidas, bem assimiladas e que resultem nos jogos. E portanto isto tem acontecido jogo atrás de jogo, época após época, e não se resolve. Deixa-me só, Rita e Guarda, pegar nas Temos que quatro... avançar, estamos aqui no Benfica já. Sim, é isso que eu ia dizer. Antes de darmos aqui um destaque, eu tenho um destaque individual para dar ao Atlético. já sei qual é. Pegar aqui nas declarações do Mourinho. Na primeira parte, a equipa que estava em campo esteve mal, e naquilo que mais me dói, não foram sérios no jogo. Não tem nada a ver com o sistema. Aquilo que não resultou foram os jogadores que estiveram em campo. Já falámos sobre isso há bocado. Tivemos jogadores que desde o primeiro minuto não estavam cá. Já lhes disse, não me venham bater à porta a perguntar porque é que não jogam. Os jogadores têm responsabilidades para comigo e acima de tudo para com o clube e os benfiquistas. A atitude para mim é inegociável. Eu queria só perguntar, para trazer para cima da mesa e para a discussão lá em casa no chat particularmente, se acham que isto tem um efeito mais de rebentar balneário ou de picar e trazer para cima coisas que estão dentro dos jogadores. Acho que neste momento é mais fácil arrebentar do que espicaçar os jogadores. É que está tudo tão desligado, mas eu percebo que há um mercado a abrir dentro de um mês e tal. Também é fácil depois despachar, porque está aquelas conversas de empresário, mete-te a sair por 23 milhões, mas está descansado que ele sai pelo menos pelos mesmos 23, e isto é aquelas coisas, não é risco zero. Portanto, eu acredito que o Mourinho também está a defender um bocado com isso. Ele sabe que provavelmente o Benfica já está a trabalhar nesse mercado. Agora, eu acho que já vai tarde, porque a época está num estado caótico. Eu acho que o Mourinho é esperto e não faria isso para arrebentar o balneário, sabendo que não ia haver mexidas. Mas acho que também não vai ter um efeito de espicaçar quem não quer ser espicaçado, porque o Benfica neste momento os jogadores percebem o que é que se passa e percebem que está muito longe, que o Benfica como equipa está muito longe dos outros dois. Pontualmente recuperar 6 pontos em Portugal não é a mesma coisa que recuperar 6 pontos na Premier League, por exemplo. E os jogadores percebem a envolvência, na Champions está a ser miserável, percebem tudo isto. Eu não sei se tem esse efeito de espicaçar porque os jogadores não estão abertos a receber essa mensagem. Agora o Mourinho também não é parvo, não ia arrebentar um balneário sabendo que não ia haver tempo para mexer ou não ia haver mexidas. Portanto,
Eu acho que ele passa a mensagem e quando o Ivanovic for de veda, o Enzo não acredito que vá, mas outro qualquer também sirva de culpado, ele depois interiormente os jogadores percebem que ele não se entregava e foi a andar. Se calhar sou o próximo. Percebo que seja isso, mas está. Acho que a comunicação do Mourinho, ele tem que fazer alguma coisa. Está a tentar abanar, não é? Está a tentar abanar. Agora, quem não quer ser abanado é difícil. Eu acho que isto é. Há duas coisas, que é, só resulta porque é José Mourinho a dizer, se Bruno Lage dissesse isto a Caio, Carmo e a Trindade, nunca seria possível, e os adeptos até se viravam contra o treinador por estar a queimar e a expor a equipa desta forma. Bruno Lage tentou fazê-lo uma ou duas vezes e caiu-lhe tudo em cima. E depois, eu acho que é preciso, quem recebe estas palavras, perceber para onde é que estas palavras vão. Obviamente que estas palavras vão para o mercado de inverno e até para o mercado de verão, têm todo esse objetivo, como outras anteriores, e acho ainda outra coisa, que é, quem ouve isto tem de saber escrutinar o que é que o Mourinho está realmente a dizer. Olhar-se para a primeira parte do Benfica no Restelo e pensar-se, ok, ou seja, não é emprenhar pelos ouvidos e receber tudo o que o Mourinho diz também como uma realidade. Olhar-se para a primeira parte no Restelo e perceber, ok, o que é que aconteceu mesmo? Foi falta de atitude dos jogadores ou taticamente a equipa também não estava preparada para jogar daquela forma? O que jogadores é que realmente mostraram falta de atitude e que não podem continuar desta forma? Porque é fácil para o Mourinho meter 9 no mesmo saco, mas estão mesmo 9 jogadores sem atitude no campo. Eu estava lá, não foi isso que eu vi. Eu vi jogadores muito desconfortáveis nas posições em que estavam, vi jogadores um bocadinho displicentes na forma como estavam a jogar, sem dúvida alguma, Bastante. mas não posso dizer que estavam 9 jogadores desligados do jogo, que é isso Também que não o Mourinho achei, vem dizer. E depois, quem é que não estava desligado do jogo? Olha, esperto, o Otamendi, vamos o quê? Ele não quer comprar uma guerra com o Otamendi, portanto, Mas que é de logo facto o não nome. estava, sendo justo. Eu não estou a dizer que estava. Eu percebo o estou a teu raciocínio, escrutinar, estava só a dizer que Não efetivamente precisas ele não estar a estava. fazer de advogado de defesa dos jogadores ou do que seja, porque Eu não o estou que a fazer de eu advogado de defesa falar de ninguém. é precisamente para as pessoas olharem para as palavras de José Mourinho e perceber o que é que está para além das palavras. Eu não estou a dizer que o Otamendi fez um jogo mau, como não estou a dizer que 9 jogadores fizeram uma primeira parte má. Não aconteceu isso. Para já fizeram 11, mas acho que não tem a ver com individualmente, tem a ver com o coletivo. E depois, ele é muito esperto na abordagem que diz, que é o Otamendi está bem, porque ele nunca vai falar mal do Otamendi porque não quer comprar essa guerra, eu também não compraria. E vai falar do miúdo porque para os adeptos gostarem. Isto é fácil. Portanto, eu não estou a dizer que o Mourinho não tem razão, estou a dizer que o Mourinho é muito esperto na forma como coloca as coisas. Mais para os adeptos gostarem é para mostrar aos outros, posso ir buscar miúdos da formação. Exatamente, e que vocês não precisam de vocês para nada. Exato, E eu achar mais do que críticas individualizadas e parênteses, para não acharem que eu estou aqui a defender cegamente o Mourinho, porque não é o caso, eu quis trazer isto à discussão. Sim. Eu acho que o que o Mourinho está a fazer com o Ivanovic é um desperdício gigantesco, na minha opinião. Porque acho que ele é mesmo bom, acho que é mesmo bom um jogador avançado. que rendeu da forma que rendeu, de repente deixa de render. Os jogadores não perdem qualidade, alguma coisa. A culpa não pode ser só dos jogadores. Daí eu achar que, mais do que uma mensagem individualizada aos tais 9, isto é mesmo uma mensagem para o grupo todo, que é, e de forma esperta, não inclui o capitão nisso, é do género. É o que o guarda dizia agora, meus amigos, tem mesmo que dar ao pedal todos, temos que remar todos para o mesmo lado, porque senão eu vou chamar os putos e os putos vêm aqui e têm qualidade. Daí, pegar no exemplo do Rodrigo Rego, ele, que já agora jogou bastante bem, de facto, o miúdo, sem dúvida, descomplexado, esteve muito bem. Sim, Mas, portanto, eu parece-me que isto é muito mais uma tentativa de abanar e que aquilo que foi dito na conferência de imprensa deve ter sido dito ao intervalo logo aos jogadores, tenho a certeza. Agora, resulta? A Pois, questão é essa. ao dia de hoje eu não sei, tenho dúvidas. E depois, a única coisa que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que o Mourinho não tem razão. Eu estou a dizer é que quem ouve tem que perceber quem é que tem à frente, que é um homem Qual é a com muitos intenção, anos não é? disto, qual é a intenção, e é fácil nós começarmos a fazer, espera aí, quem são os jogadores que estão queimados? Ok, é o Tomás Araújo, E é ali? o Enzo, é o João Rego, é o Ivanovic, e o José Mourinho consegue fazer aquilo que é o objetivo dele, que é tirar o foco do quão pouca a equipa está a jogar, colocar o foco em alvos individuais e tornar isso um problema. Mas acho que já toda a gente viu do Benfica dos últimos anos que mudam-se as peças e os problemas são os mesmos, portanto não me parece que seja esta a questão. Sim. Mas isto estou eu, que estou de fora. Tenho que dar aqui uma menção honrosa ao miúdo do Atlético, desculpa, porque eu na semana Para o Sporting. na semana do pré-jogo
Eu creio que foi no Canal 11, mas eu acho que sim. Vi inclusive uma reportagem sobre o miúdo que ele tem 17 anos, atenção, o Catarino, e ele estreou-se na equipa principal. Ele fez a pré-época com a equipa principal, porque o Atlético vai puxando alguns jogadores dos júniores ao plantel principal. Já agora, parênteses, o Atlético enquanto clube, estrutura, é um clube que está com uma estrutura jovem. Eu conheço, por exemplo, a pessoa que está no marketing a fazer as redes sociais, está a fazer um trabalho brutal, o Atlético, nesse sentido, para o crescimento do clube. E isto não é puxa-saco nenhum, é mesmo verdade o que está a acontecer. Anda lá para a frente. Este tipo de clubes tem que. Calma, se me tiveres a interromper o raciocínio, eu não consigo falar. Este tipo de clubes tem que apostar nisto. E o miúdo, o Catarino, é um jovem na equipa de futebol que tem a estreia dele em Évora na primeira jornada e marca o gol da vitória, um grande gol, diga-se. E desde aí que pegou. E portanto gostei mesmo muito de ver, porque teres aquela idade. Sem formação de grande e jogares da forma descomplexada e à vontade como ele jogou naquele meio campo e a dominar aquele meio campo, pá, tiro-lhe o chapéu. O Mourinho falou da questão dos lançamentos, eu acho que mais do que isso foi mesmo aquilo que ele jogou com bola, portanto menção honrosa ao Atlético pelo bom jogo que fez e na pessoa do miúdo do Catarino, que fez um grande jogo, e à estrutura do Atlético. Está? Podes andar para a frente, Rita. Terminaste? Vamos então ao Sporting. Sporting Marinhense, Sporting 2, Marinhense 0, 3 neste caso, desculpa. Deixa-me abrir aqui as minhas notas do Sporting. Exatamente. Então, aquilo que eu vos queria perguntar é, para já, o jogo em si não tem propriamente muita história. É um resultado, apesar de tudo, até curto para aquilo que aconteceu. A defesa do Marinhense até se bateu bastante bem para aquilo que foi o volume ofensivo do Sporting. Houve aqui algumas nuances que eu gostava que vocês falassem, nomeadamente este meio campo. O que é que acham de Kokorashvili e Morita, numa altura que se tem falado muito da questão do Yulman e até de alguns jogos menos positivos que Yulman fez nos últimos tempos, e a falta por exemplo, a falta de aproveitar a oportunidade, por exemplo, do Rodrigo Ribeiro, que acho que faz um jogo um bocadinho abaixo do que aquilo que era esperado para este nível. Mas pronto, basicamente estes 2 pontos. Mas Guarda, se quiseres começar, o que é que achaste deste Sporting? E depois vamos por aqui. Olha, o Sporting fez aquilo que tinha que fazer nesta fase no jogo deste, era não se cansar muito, não ter lesões e cumprir. Foi o que aconteceu. Eu gosto desta versão do Rui Borges, que roda muito a equipa nestes jogos. Acho que não há necessidade nenhuma de estar a cansar os jogadores mais utilizados ou meterem em risco, acima de tudo isso, meterem em risco. Sabemos que a sobrecarga de jogos atualmente é gigante e ele roda muito bem a equipa e faz-me lembrar um bocadinho o Jesus há 10 anos atrás, quando tinha um plantel também com alguma profundidade no Benfica e aproveitava as Ligas Europas, levava a equipa B toda após jogos da taça nessa altura, que era muito criticado, mas eu sou a favor disso e acho que o Rui Borges faz muito bem. Em relação ao meio campo e ao Yulman, eu acho que a pior prestação do Yulman foi mesmo esta semana pela seleção da Dinamarca. Foi uma catástrofe aquilo que aconteceu contra a Escócia. Ele oferece os 3-2 e o 4-2. Sim, faz uma assistência e depois a outra abre caminho, perde a bola. Foi um jogo abaixo. Acho que o Yulman, já aqui temos dito, é um dos protegidos dos adeptos do Sporting, que conquistou esse lugar com mérito. E de forma justa. Tem estado um bocadinho abaixo, mas acho que o lugar dele neste meio campo está seguríssimo. Com o João Simões Salvado, já tínhamos falado sobre isso também, sobe de rendimento, pode pisar outros espaços. E, portanto, concluindo, acho que este meio campo não vai ser para continuar. Acho que é uma experiência. Não, mas é questão de alternativas e de vermos, por exemplo, o Kokorashvili ter mais minutos. Acho que faz um jogo interessante, por exemplo. Sim, estes jogos não podem ser barómetro de grande coisa, não é? Aqui dissecámos um bocadinho mais o Benfica, porque o Benfica é um mundo de problemas, porque em condições normais também não haveria grande coisa para dissecar. Este jogo do Sporting, o Sporting é fiável a si mesmo, queria muito. Sabes que a qualquer momento o Sporting pode marcar, porque o Sporting coloca um volume ofensivo muito bom. Estamos sempre aqui a referir isto, mas não quero mais dizer que o Sporting, em termos de ataque posicional, é a melhor equipa, tem os processos melhor trabalhados, todos os jogadores. Quem entra sabe o que é que tem para fazer. Podes meter lá quem tu quiseres. Os jogadores não sentem isso porque está muito bem treinada a equipa. A verdade é essa. Nós já batemos várias vezes no Rui Borges, muitas vezes, mas é mais pela postura do Rui Borges do que propriamente pelo trabalho dele, porque nota-se que a equipa tem trabalho, a equipa não desliga e qualquer jogador que entra está sempre
está sempre no sítio certo, sabe o que é que tem que fazer, os processos são sempre os mesmos, quem joga isso é mérito do treinador, não há dúvida nenhuma sobre isso. Em relação a quem não aproveita tão bem as oportunidades, o Rodrigo Ribeiro vinha com, já há uns anos, vinha com grandes referências da formação, mas já está. Seres um craque na formação e seres um craque na equipa principal são coisas bastante diferentes. Eu acho que o Rodrigo Ribeiro neste momento não tem nível para o Sporting, não tem nível para andar nos Nottinghams como ele andou ano passado, pouco que jogou. Tem nível para uma equipa de gama média baixa da primeira liga. Não tem mais que isso neste momento. Ele pode-se reinventar e há jogadores que de um momento para o outro dão um salto porque a qualidade está lá, mas neste momento o Rodrigo Ribeiro não tem andamento para uma equipa que joga tão bem e que tem tantas oportunidades e que cria tanto como o Sporting. Não tem andamento para ser alternativa no Sporting e vai ter que crescer muito, não só técnica, taticamente, como psicologicamente. Eu acho que o Rodrigo Ribeiro chegou ao futebol sénior com muita mania. Uma outra forma de dizer, achou que mais tarde ou mais cedo é que havia acabar por dar prova dele e não estás a jogar com homens, já não estás a jogar com miúdos. Podes ser o melhor da tua aldeia na formação e há muitos casos desses, aliás, há mais casos desses do que o contrário. E há muitos casos, e acho que o Rodrigo Ribeiro pode ser um miúdo, é muito novo, tem que 21 neste momento, 21, 22 por aí. Deixa sério, eu pensava que era mais novo. Tem 20. Tem 20. Pronto, com 20 aninhos pode chegar lá perfeitamente. Não há carreiras acabadas aos 20 anos, a não ser que haja algum azar a sério em termos de lesões. Não é o caso. Acho que há aqui uma questão até de humildade. Eu não conhecendo o miúdo, nem conhecendo que eu o conheça, não tenho referências nenhumas, mas do que vejo para fora, pode ser uma percepção completamente errada. Acho que o Rodrigo Ribeiro chegou à equipa sénior, como estava tão bem referenciado da formação, a achar-se mais do que é. E neste momento vai ter que trabalhar muito para ser uma opção válida num clube que disputa uma primeira liga portuguesa, por exemplo, porque no Sporting não tem hipóteses. Em relação acho que a conclusão é esta: o Sporting bem mais uma vez, não se cansa, não se lesiona, roda a equipa, vai ganhando mais opções. Há miúdos que aparecem, o Pelago aparece bem, sempre que joga dá boa conta de si. O Ribeiro já o avisou, ele tem que conquistar o espaço dele nas taças para depois avançar para outras coisas. Eu acho que a gestão do Ribeiro mais uma vez está a ser boa e o Sporting avança, não se cansa muito. Para a semana tem Champions também, portanto, missão cumprida, mais um chequezinho na lista e segue. Pedro, o que é que... Sim. Olha, em relação, deixa-me pegar já na questão do meio campo, acho que não oferece dúvidas nenhumas e este jogo serviu pelo facto, vou pegar na tua palavra, pelo facto do jogo do Kokorashvili ter sido interessante, que eu concordo contigo, mas não ter sido superlativo. Ele de facto parece-me que não está ao nível que todos esperávamos, e pelo facto do Morita estar sempre este jogador ultimamente, muito limitado claramente, vê-se isso, nota-se isso no jogo do Morita. Não oferece dúvidas nenhumas que é o melhor duplo do Sporting e Yulman João Simões ao dia de hoje. Ainda vem o Bragança, está quase a aparecer. Ainda falou esta semana sobre isso, o Daniel Bragança. E portanto parece-me que no meio campo está arrumada a questão, apesar do mau momento do Yulman. O mau momento do Yulman é um momento interessante do Kokorashvili e é um momento de forma limitado do Morita, portanto não dá hipótese. E o João Simões é melhor para jogar ao lado do Yulman neste momento do que qualquer um desses dois. Neste momento o Kokorashvili, ao contrário do que eu achava quando veio, até porque já o vi ao vivo e antes de vir para o Sporting pela Geórgia, fiquei impressionado, não oferece de facto isso, e portanto parece-me que vai ser muito complicado. Tenho um destaque muito positivo para dar em relação ao miúdo Oblopa, por oposição ao Rodrigo Ribeiro e ao que o Guarda dizia, que eu concordo, Guarda. Aliás, não pela mania, mas pela questão de expectativas, pelo que vinha do futebol de formação e até porque é a mesma posição. O Rodrigo Ribeiro não vai passar até posso estar a ser tremendamente injusto porque claro, eu não conheço o miúdo. É isso. Se calhar vai aparecer nos comentários alguém que eu conheço e pronto. Peço desculpa se assim for. Agora, do que dá a aparecer mesmo nas redes sociais e não sei o quê, eu dizia o mesmo em relação ao Diego Moreira quando estava. E agora está muito bem no Estrasburgo. Dizias o mesmo. Mas há miúdos quando aparecem nos séniores, pensam que é a mesma coisa que jogar na formação e aparecem logo cheios. Já nem vou pelas marcas nessas coisas porque eles têm dinheiro e compram o que quiserem. Agora pela própria postura, está a jogar com homens agora. Olha, outra coisa. A Rita dizia, o jogador como o Luquevaque gosta de ser a estrela. Estes miúdos às vezes que se destacam claramente acima dos outros na formação, depois levam com este choque de realidade quando chegam ao futebol sénior, inclusive de segunda liga, nem é preciso ir para a primeira.
em que levam muita porrada, em que percebem que a qualidade técnica deles já não se sobressai, precisam de outras coisas, precisam de conhecimento do jogo, precisam de nível físico, precisam de mentalidade certa, e levam com esse choque. Eu ia dizer que o Rodrigo Ribeiro, na minha opinião, no Sporting não vai passar daquilo que é o Henrique Araújo no Benfica. Não vai passar disso no Sporting. Espero estar enganado, mas creio que não vai passar disso, porque reconheço-lhe mesmo muita qualidade técnica no Rodrigo Ribeiro e acho que aos 20 anos tem ainda muito futuro pela frente, mas no Sporting, até pela questão mental, toda a expectativa que havia, pelo que não tem sido entregue, pelo que não tem acontecido, não vai passar, o Rodrigo Ribeiro no Sporting não vai passar daquilo que foi e que tem sido o Henrique Araújo no Benfica. Em relação ao Blopa, e esse é o grande mérito que eu quero dar, o Blopa neste momento começa acima de tudo, pelas características dele e pelo que está a entregar no jogo, a mostrar-se ao Rui Borges de forma correta, como o Rui Borges falou, concordo, sem dúvida, e a mostrar-se ao Rui Borges para duas coisas, para duas posições. É que o Rui Borges vai poder contar com o Blopa para jogar à frente e para jogar atrás. E para jogar em diferentes sistemas táticos. É um jogador que, pelas características físicas e táticas, parece-me que pode vir a ser, de facto, um jogador com bastante espaço na equipa principal do Sporting mais para a frente, para jogar quer como lateral direito, quer como médio ala extremo direito. Até acho mais como lateral direito. Parece-me que para o futuro do Blopa enquanto jogador, para o futuro dele no Sporting e para o futuro dele enquanto jogador, se fizer a transposição, não é, Rita, mais para o lateral direito, poderá ter uma carreira mais interessante nessa posição. Mas gosto muito da forma como, lá está, um jogador como o Salvador Blopa tem encarado estas oportunidades que o Rui Borges lhe tem dado, e tem dado muito bem. Rui Borges também, subscreve esse mérito ao Rui Borges, quer dar isso. Dois grandes méritos do Rui Borges nesta época são, para mim, o primeiro, eu já repeti isto até já estou, mas vou repetir até ao final da época, se isto continuar a verificar, que é a forma como o que o Rui Borges fez sem Gyökeres é muito complicado para qualquer treinador no mundo, em qualquer equipa. Conseguir readaptar a sua equipa sem o seu melhor jogador dos últimos largos anos, e conseguir que a equipa coletivamente funcione ainda melhor, é muito complicado, e o Rui Borges conseguiu isso, na minha opinião, e portanto chapou nesse aspecto. E em relação à gestão da equipa, a Guarda também acho que tem feito muito bem. Não concordei naquela semana Nápoles-Braga, e não é por causa dos resultados, porque eu até disse que, para mim, a melhor exibição do Sporting nesta Champions foi em Nápoles, na minha opinião, e perdeu esse jogo. Portanto, não tem a ver com resultados, tem a ver com aquilo que eu achei que era a gestão para uma Champions, mas neste momento, naquilo que é gerir estes recursos como Blopa, como o próprio Eduardo Quaresma, como Mateus Reis, que vai aparecendo agora, como Ricardo Mangas, como o Alisson, parece-me que estes jogadores estão a ser bem geridos nesta dinâmica de rotação e de oportunidade. E portanto, dar esse grande mérito. Estou muito curioso para perceber, essa é a minha grande dúvida, e remato para ti, Rita, estou muito curioso para perceber como é que esta equipa do Sporting vai funcionar sem Pedro Gonçalves. Mais do que o Ioannidis, porque o Ioannidis estava a ser um desbloqueador de jogos na segunda parte, como é que vai funcionar sem Pedro Gonçalves? E eu acho que será com a fórmula deste jogo da Taça, com Trincão mais por dentro e provavelmente com Kenda e Katam, se calhar em simultâneo. Estou curioso para ver. Achas que vai. Ou seja, eu em relação ao jogo da Taça, concordo com o que vocês estavam a dizer. Em relação ao Blopa, eu até gostava de o ver num sistema de linha de 5. Sim, é claramente esse tipo de aula, não é? Acho que é um jogador que aí poderá até explorar ainda mais as características que tem. Mas sim, é uma das perguntas que eu vos tinha para fazer aqui para a frente, que é a questão do Sporting europeu. E olhando mais para o jogo do Clube Rouge do que propriamente o jogo do Marinhense, porque é o que vocês disseram, é uma gestão muito bem feita por parte do Rui Borges. Acho que o Trincão joga apenas porque não jogou muito na seleção e também não convém a estes jogadores estarem muito tempo parados e sem ritmo competitivo, e portanto é por isso até que o Trincão acaba por entrar aqui neste 11, porque é o nome que acaba por destoar mais em termos de um titular de caras neste tipo de jogo. Mas olhando para aquilo que pode ser os desafios que o Clube Rouge
que é um clube que temos no expoente máximo o Carlos Forbes, obviamente, mas é um clube que na Champions tem conseguido fazer algumas coisas engraçadas. Não nos podemos esquecer que vem do empate frente ao Barcelona e, portanto, com todo o mérito competitivo nesta Liga dos Campeões. Quais é que acham, o Pedro já falou um bocadinho sobre isto, Guarda, mas onde é que, quem é que pode ir fazer a falta do Pote neste 11? Porque é obviamente a baixa mais notável. Não joga Ioannidis e joga Suárez, isso aí não há um problema, qualquer um dos dois é brilhante e responde muito bem, mas temos visto um Sporting. Muitas vezes falamos de como é que o Sporting sem um Trincão em alta forma, que não é o caso, porque já ontem fez um jogo belíssimo, obviamente contra um adversário de outras características, mas é um grande jogo do Trincão, e um Sporting que fica muito, não quero dizer dependente, mas que está muito centrado na boa forma do Trincão e do Pote, para toda a equipa funcionar, não que os outros jogadores não correspondam muito bem, mas para a máquina funcionar. Como é que pode ser este Sporting sem Pote? O que é que Rui Borges pode fazer para minimizar esta falta? Eu acho que vai passar aí pela questão do Katami e do Kenda, obviamente. Eu acho que ao início o Rui Borges vai optar, honestamente, nesta altura pelo Kenda, depois de muito termos criticado a questão do Katami ter sido o preferido no início da época. Eu acho que agora o Kenda está um passinho à frente e acho que vai acabar por estar a vir aquele trio Kenda, Trincão e Suárez. Acho que vai ser por aí a opção. Mas o Kenda forçosamente oferece coisas diferentes do que o Pote oferece, mas isso voltamos a bater na mesma tecla e estamos sempre nisto. Não há um jogador que compra as mesmas coisas e não oferece as mesmas coisas que o Pote oferece. Não vai ser um jogo fácil. O Bruges tem uma boa equipa e olha, uma equipa que está sempre ligada e que é competitiva, gosta de competir, e não vai ser um teste fácil para o Sporting. Mas acho que também o Sporting acaba neste momento por ser superior ao Bruges. Se formos ser sérios na análise. Mas honestamente, tu e bem disseste aí, atenção ao Bruges. Já me calharam 3 jogos do Bruges esta época, até tenho acompanhado, e eu não esperava que a equipa do Bruges jogasse como está a jogar esta época após perder a catrefada de jogadores que perdeu no mercado de verão. E atenção que é uma equipa que de facto guarda, não desliga da corrente, é impressionante. A equipa do Bruges a pressionar, a reagir à perda da bola, a transitar, é uma equipa perigosíssima. Mas já é esse anos. Já é esse anos e não perde isso. É uma identidade do clube e conquistou isso com mérito. Há sempre, todas as épocas, o Bruges faz um resultado bom na Champions. Na questão que não olhas para o Bruges, que vai ser um passeio. O Bruges já há uns anos vai espetar 4 ao Dragão. Portanto, do meio campo à frente, para termos uma noção da dupla de meio campo, Onyeka, Jashari, para o Milan, Talbi, extremo direito, onde está Carlos Forbes agora, para o Sunderland. Ficou o Tzolis e o capitão Van Aken, que já não é um jogador transferível, mas o Bruges conseguiu manter o Tzolis, e na frente vendeu o Jutgla ao Celta. Portanto, perdeu muita qualidade. Nas laterais, perdeu o Dequipere, por exemplo, para o Brighton. Portanto, é uma equipa que constantemente vende 4, 5 jogadores por ano e aquilo mantém-se. E joga muito bem a bola. Atenção, o Bruges, de facto, é uma equipa muito atrativa. Atrai ver o Bruges jogar. Apesar de tudo, o jogo é em casa, em Lisboa. Acho que o Sporting tem todas as condições. Se fossem fora era muito mais complicado. Acho que apesar de tudo, em casa o Sporting tem todas as condições para ganhar. E eu acho que a opção neste momento vai ser colocar o Kenda no lugar do Pote, tentar inventar aí alguma coisa, e se as coisas não correr bem entra o Kata, mas vai andar muito por aí, honestamente. São jogadores que forçosamente oferecem coisas diferentes, mas quer dizer, não há um substituto direto para o Pote. O Pote tem sempre estes problemas, estas mazeavazinhas nos últimos anos, e infelizmente tem sido um jogador que tem sido muito investigado por lesões, seja musculares. Mas espera, o Kenda jogará à esquerda e quem é que joga à direita? O Kata? Eu acho que ele não... Diz, Azevedo. Não, ia dizer, jogando no Trincão por dentro, parece-me que é isso que vai acontecer. Sim. E parece-me que vai andar por aí. A questão do Pote é delicada. Os três ao mesmo tempo, pois eu também acho que sim. A questão do Pote é delicada, porque não há um jogador que substitua ao Pote. E andamos nisto, Ninguém oferece entre linhas o que o Pote oferece e que simultaneamente consegue vir à primeira... a uma fase mais atrás para receber a bola e também consegue aparecer na área e finalizar como ninguém. Portanto, que ele tem características que são muito difíceis de encontrar. Esta semana o Pizzi dá uma entrevista, não sei, ou 11 ou à boda, onde ele fala também do Pote, porque
o jogador mais parecido a este nível do Pote foi o Pizzi. Em Sim. termos mesmo números Posição, e tudo. funções. E em termos de carreira, o Pizzi até fala disso, que o Pote andou lá fora, depois voltou, fixa-se no Sporting, o Pizzi fixa-se no Benfica, e são muito parecidos. E são jogadores que parece que o topo deles, que é raríssimo, o topo deles é no Benfica ou no Sporting. E é ótimo. Sim, e é ótimo, mas há muitos jogadores que quando dão aquele saltinho e que já são os melhores do Benfica e do Sporting, forçosamente vão para fora. O Pizzi e o Pote tiveram essa coisa muito interessante, que é no prime deles, estão nos clubes portugueses. Eu acho também o Pote obviamente tinha lugar lá fora em variedíssimos clubes, cara. Não estamos aqui a falar dos Reais Madrid e do United mas pronto, do City, mas estamos a falar falou-se do West Ham há uns tempos, acho eu, para o Pote, de equipas dessa gama. Ora, onde o Pote teria mesmo lugar, um Milan da vida, pá, perfeitamente. sim, o Pote teria lugar em muitas equipas já fora, se calhar não daquelas que lutam para ganhar a Champions, mas aquelas que estão um bocadinho abaixo. O Pote claramente tinha lá lugar. Mas está no Sporting e está muito bem. Agora deixa haver quando o Sporting fica viúvo do Pote. Obviamente quando o Pote falha, infelizmente para ele e para o Sporting não tem sido assim tão poucas vezes. Já sempre havia uma mazela que aparece. Que o Pote, eu lembro-me perfeitamente do jogo este ano no Nacional, onde o Sporting chegou a uma altura, estava complicado, e até o Pote que resolve o jogo, acho eu. Se não tem, o Pote e o Arder ainda faz um gol. Mas o Pote na primeira parte teve recebe um toquezinho e teve quase para sair, depois já assinava ao banco, dá para continuar. O Pote tem sempre essa coisa, tem sempre esse pequeno problema, mas eu acho honestamente que mais do que tendo em conta o adversário, tendo em conta as características do Sporting, o Riti-Guarda vai ser Kenda à direita, Trincão no meio, Jenny Katama à esquerda, para não perder o melhor de Kenda na direita. E para permitir que Trincão se concentre muito mais no jogo entre linhas por dentro, nesse apoio ao Soares. Porque honestamente, eu não tenho a certeza se só Pote estivesse de fora, se Ionidis estivesse bem, eu acho que ia ser que Ionidis ia substituir o Pote. Não na posição, mas na função de jogar atrás do Soares, aí com o Trincão pela direita e ou o Kenda ou o Katamo fazendo a esquerda, porque acho que o Ionidis tem essa qualidade, mas não estão os dois e portanto diria que vai ser Katamo à esquerda, Trincão por dentro e Kenda na direita, nesse apoio ao Soares, parece-me. E a dupla Ilman e João Simões, claro. Não tenho a certeza se o Rio Borges vai meter o Kenda na direita. E há a questão se o João Simões está disponível ou não para o jogo. Certo. Então pronto, tens que ter a certeza sobre a dupla João Simões e Ilman, mas os três atrás de Soares, os três e Soares serão estes, parece-me. Mas se não puser assim, como é que tu imaginas, Guarda? Trocar os dois. Sim, trocar e estão aqui. Os lados só. Não vai haver Maxiara o resto do jogo. Está suspenso contra o Bruges. Não sabia dessa. O Baxter está suspenso contra o Bruges. Tá, foi expulso no último jogo. Está suspenso, tá. Isto pode baralhar aqui um bocadinho a equação, mas está suspenso, tá. Confirma isso, eu tenho a ideia que está. Não, mas ele foi expulso no Santa Clara. Não, mas também está suspenso na Champions. Está agora, foram duas seguidas. Impedimentos, olha, estou aqui a impedimentos. Também eu, confirmei isso agora, exatamente. O amarelo, então, se calhar é acumulação de amarelos, não? Com os Juventus. Confirmo já. Ele está fora. Eu já está tinha fora, isso é certo. Pronto, isso é certo. Mas sim, não há Maxi. Também é uma questão. Não, é uma questão. Não joga Maxi, joga mangas, não é? Deve ter a ver com os amarelos, sim. Acho que tem a ver com a acumulação de amarelos, sim. Na Champions. Mas pronto, acho que notas positivas deste Sporting é a forma séria como o Sporting continua a encarar todos os jogos, em contraponto até com o Benfica que estávamos a falar há pouco. O Sporting entra com o jogo do Mariense sabendo que o gol vai chegar a qualquer altura, mas procura esse gol de uma forma constante, não é? Mesmo com esta rotação da equipa, portanto é um Sporting muito sério e competente em todas as vertentes, muito mérito também para a forma como a equipa está muito bem trabalhada. E deixem aí nos comentários, se ouvirem o episódio antes de quarta, o que é que esperam de 11 para o Clube Rouge, se o Rui Borges pode que alterações é que pode fazer, isso pode tentar surpreender de alguma forma. Não me parece, porque o Sporting ganhando frente ao Rouge tem a vida muito bem encaminhada na Liga dos Campeões, se é que já não está. Eu acho que
que é difícil o Sporting já não conseguir o play-off, mas Vai. ganhando este jogo as coisas ficam praticamente alinhadas e muito mais tranquilas para o resto. E portanto, o que é que acham, o que é que esperam para este jogo? Pedro, tens alguma coisa? Estavas com essa influência sobre o olho, tens alguma coisa a acrescentar? Podemos ir para o Porto. Pedro, eu? Pedro, tu sim. Não, nada. Estavas a ouvir. Estava a ouvir com atenção. Porto. Podemos ir para o Porto Sintrense. Porto Sintrense, Estádio do Dragão. Uma vitória também tranquilíssima, como já esperávamos. Até números. Todos estes jogos acabaram por ter números um bocadinho abaixo daquilo que se poderia esperar. 3-0 fez. Eu não vi o Porto com tanta atenção porque estava a sair de Alvalade e, portanto, o jogo foi praticamente colado. De qualquer forma, há aqui algumas questões que Farioli tenta para este jogo, nomeadamente esta alteração total na defesa. Gostava de perceber com vocês o que é que acharam de ver Martim Fernandes a jogar à direita e o que é que acharam destas alterações, desta defesa improvisada do jogo do Porto para este jogo, porque depois um bocadinho para a frente é um bocadinho daquilo que já vimos o Porto. Mas há aqui a grande novidade, para além do Cláudio Ramos na baliza, obviamente, mas isso já é normal nas taças, este quarteto defensivo do Futebol Clube do Porto. Olha, posso começar. Eu já esperava que jogasse Perpici e Pablo Rosário, porque pela utilização do Rosário em Famalicão percebi que também conta para o Farioli nessa posição. Portanto, estava à espera disso e estava à espera que jogasse o Perpici, porque obviamente o Kivior tinha que ter descanso. O que estranhei foi que o Farioli não desse descanso aos três da frente, ao PP, ao Borja Sainz e ao Samu, e tal como achei na outra eliminatória de taça, acho um erro. Acho que Farioli tinha perfeitamente espaço para rodar a equipa de outra forma, e para não colocar estes três da frente, para dar descanso a Gabri Veiga, para dar descanso a Varela. O Eustáquio podia perfeitamente jogar, mesmo jogando o Rosário como central, podia jogar o Eustáquio no lugar do Alan Varela, por exemplo, tranquilamente. E, portanto... acho que não sei se não tem a ver com o facto do que estamos a falar com o Trincão também. São jogadores que estão há algum tempo sem competir, porque não vão a seleções, não é? Certo, podiam jogar um bocadinho depois na segunda parte, mas tudo bem. Farioli saberá melhor do que eu, a nível físico, como é que os seus jogadores estão e a minutagem que tem que ter neste momento da época. Eu, vendo de fora, tenho esta opinião em relação à rotação do Porto. O Porto venceria, na minha opinião, por 2 ou por 3-0 tranquilamente também, caso houvesse essa rotação. Indiretamente ao que tu disseste, em relação ao Martim, eu acho que eu gostei do Martim, eu gosto do Martim jogar na direita. Acho que o Martim tem claramente uma questão emocional para resolver, para crescer enquanto jogador, porque a nível técnico é um belíssimo jogador, na minha opinião. A nível tático, acho que tem tido um crescimento interessante na carreira. A nível emocional não pode ser expulso e cometer penaltis e cometer os erros que vai cometendo, porque este nível não é admissível, nem de Primeira Liga, muito menos no foco do Porto. E portanto acho que o Martim falta-lhe esse crescimento emocional para ser uma opção que Farioli considere mesmo a sério para disputar a titularidade com o Alberto Costa na direita, que eu acho que Farioli não considera o Martim com seriedade para disputar a titularidade com o Alberto Costa neste momento. Eu acho que o Martim tem essa qualidade, na minha opinião, e portanto o Martim tendo esse crescimento, que também será natural com a idade, parece-me, chegará lá. Mas em relação à rotação da equipa, volto a criticar Farioli por essa questão, em relação aos jogadores que falei, particularmente Varela, Gabri Veiga, até porque o Gabri faz os 90 PP e minutos, Borja, não é? Diz-me? O Gabri até faz os 90 minutos. Estranho. Sim. E portanto, Varela, Gabri Veiga, PP e Borja Sainz, para mim teriam sido os 4 suplentes do Porto neste jogo. Na questão da frente do Samu, não coloco isso porque temos de volta o Luke de Jong. E esta era a tónica positiva e provocatória que eu vos queria deixar, é que parece-me que o regresso de Luke de Jong pode voltar a trazer-nos, a pouco e pouco, o Futebol do Porto que chegámos a ver esta época, que nas últimas semanas, desde o Clássico, na minha opinião, tem sido um Porto muito menos acutilante ofensivamente, e eu acho que com o Luke de Jong a equipa vai colar de outra forma. Mas achas que volta para o 11? Não já. Jogou agora 15 minutos, há de voltar na Liga Europa, há de jogar meia hora. Isso era um vital facto. Na próxima jornada, então guarda, vou mandar para ti.
Vou mandar para ti. Yeah. Manda vir. A tua pergunta. Mito ou facto é o Luuk de Jong vai roubar a titularidade ao Samu. Mito ou facto? Rita, estava com a palavra, digo já. Portanto, Não é preciso guarda. ser já. Não é preciso ser já. Certo. Portanto, vou dizer facto. Acho que a médio prazo o Luuk de Jong vai agora, jogou 15, vai jogar meia hora, vai jogar 45 e vai chegar à titularidade, porque efetivamente, e eu gosto muito das potencialidades do Samu mesmo. Acho que o Samu tem um teto muito alto, mas acho que o Luuk de Jong é o avançado, obviamente pela sua qualidade na finalização, que é superior a Samu e a Deniz Gül. Ou seja, o Luuk de Jong só não é melhor do que qualquer outro avançado do Porto neste momento da carreira dele no ataque à profundidade. No resto é melhor em tudo. E para o ataque à profundidade há Borja Sainz e Luuk de Jong, arrastando a marcação dos centrais e vindo nos apoios frontais que tão bem faz com tanta qualidade técnica, pode perfeitamente dar esse espaço a Borja Sainz. Portanto, na dinâmica coletiva do Porto, parece-me que o que faz sentido, pela qualidade técnica, pela experiência, pela qualidade na finalização e pelo que pode permitir aos movimentos de Borja Sainz, Luuk de Jong é o melhor. Volto a repetir, só não é melhor do que os outros dois no ataque à profundidade. No resto, os outros dois têm que palmilhar muito e têm que aprender muito no futebol, e portanto o Luuk de Jong vai ser titular do Porto. Estava aqui a olhar para o calendário, eu acho que é facto também. Diria que o Porto joga com o Nice, agora é no Dragão, recebe o Estoril, recebe o Vitória para a Taça da Liga. Eu acho que no Vitória o Luuk de Jong já é titular, portanto, no jogo da Taça da Liga. E não é agora precisamente por este voltar de lesão. Acho que é um jogador que, tendo em conta as características que o Farioli tem nos outros jogadores, ou seja, poderia ser um jogador que à partida, e quando chegou ao Porto eu achei que, tendo em conta a idade que ele tem e a falta de velocidade e tudo mais, poderia não ser um elemento tão fundamental na equipa do Porto. Mas acho que o facto dessas deficiências, entre aspas, obviamente, serem colmatadas com outros jogadores, como o Pedro já disse, faz com que o Luuk de Jong e a frieza que ele tem e que continua a mostrar dentro da área, e que Samu não tem demonstrado, faz com que ele vá ganhar o lugar ao Samu neste regresso de lesão. Não acho que seja, poderá não ser uma coisa até ao final da época. Acho que Farioli está sempre a testar o que é que lhe vai dar mais jeito, e se calhar o ataque do Porto é o ataque menos estanque, tendo em conta aquilo que olhamos para o Pavlidis no Benfica e para o Soares no Sporting, mas acho que o Luuk de Jong tem todas as características para agora, e o facto de Samu não estar a render como o Samu que chegou ao Porto, voltar a ser titular do Porto. Pronto, para mim também é facto. Por tudo o que vocês já disseram, porque o De Jong efetivamente leva o jogo do Porto de melhor maneira. Apesar de ter reconhecido que o Samu tem evoluído em alguns aspectos do jogo dele. Apesar daquelas recepções continuarem mais abaixo da média, para não dizer outra coisa. O primeiro toque ser também deficiente, ter uma série de coisas que poderiam ser melhores, mas quer dizer, se fossem melhores o Samu não estava neste momento no Porto, a verdade é essa. Hão de ser melhores um dia, porque concordo com o Azevedo, o Samu tem um teto muito alto, há que saber trabalhá-lo, e acho que até pode beneficiar de ser entre aspas, um suplente e crescendo mais na sombra, ter esse espaço, crescendo na sombra do De Jong, que eu acho que pode ter alguma propensão, às vezes até por esta fase da carreira, tem 35 anos, mas que oferece muita coisa muito positiva ao Porto. Eu acho que dentro de 3-4 jogos o De Jong será titular do Porto. Tenho que concordar com vocês. Em relação ao jogo, também para dar aqui a minha opinião, eu saltaria diretamente para os últimos 15 minutos, porque destaques: a entrada do De Jong, que eu acho que vai ser fundamental num futuro próximo do Porto. Primeiro, num papel secundário, ir entrando, e depois acho que vai assumir a titularidade, como acabamos aqui de dizer, e depois pelo gol do Mora, realmente uma coisa, mais um daqueles que ele já nos tem habituado. Mora joga muito, não deixou eu por acaso reparei aqui às horas que o Mora entrou, aos minutos que havia tendo, e realmente bate certo com aquilo que o Azevedo disse aí há uns 2 episódios, que ele, quando é titular, sai aos 60 e joga meia hora o Gabri Veiga, e depois quando o Mora entra também joga sempre meia hora. Parece que isso já é feito de casa do Farioli. Tá. É aquela substituição aos 60.
Mas os destaques são esses. Mais um jogo onde o Porto cumpre. Em termos de rotação, desta vez não vou matar muito o Fariovi. Acho que ele rodou um bocadinho mais do que tem feito. O Eustáquio, por exemplo, não tem jogado, jogou agora. O Borja Sainz saiu, Rita. Não faz os 90 minutos. O Gabriel Veiga. O Gabriel Veiga. O Gabriel é que não saiu. Ok, tinha percebido o Sainz. Mas o Sainz também não foi titular nos últimos jogos do Porto. Sim, era isso que eu ia dizer em relação à opinião do Azevedo. O Sainz pode ter, não rodou neste jogo, se quisermos chamar assim, porque tem rodado nos outros. O Sainz não tem sido titular. Sim, verdade. Nós falámos que ele podia perder a titularidade a qualquer momento para o William Gomes e já pá, se não perdeu andava à próxima. Eu acho que vai voltar à titularidade. Mas pronto, acho que o Fariovi neste momento rodou um bocadinho mais do que tem feito. A questão da defesa, ele relacionou a defesa. O Perpites, acho que é muito verdinho neste momento para o Porto. Acho que faz-lhe bem estes jogos. Faz bem estes jogos. O jogo onde tem que jogar é este. Depois o Cláudio Ramos já é o habitué das taças desde há algum tempo, algumas épocas, desde que chegou ao Porto. Depois no meio campo, ok, não roda muito, mas o Porto Davi, que é o titular do Porto neste momento, o PP, talvez seja o que tu olhas o titular. O Varela é sempre titular. Depois o Gabriel Veiga roda com o Mora. Sim. E tens o Frollo que não joga. Pá. Pois, eu percebo. Depois tens o Frollo que joga sempre, agora está aleijado. Portanto, e não mesmo jogou este jogo aleijado, eu acho que o Frollo vinha de 2 titularidades pela Dinamarca, portanto provavelmente engostaria mesmo. Tinha que descansar. Portanto, eu não consigo matar o Fariovi neste jogo pela menor rotação que fez agora. O Porto também cumpriu, tal como o Sporting, talvez sem a acutilância do Sporting, mas também cumpre. Por isso é que eu passei logo 75 minutos do jogo para a frente e engraçada a perspectiva que nós temos, Guarda, porque eu tinha apontado os dados estatísticos, sabes que eu gosto de fazer isto, dos 3 grandes dos jogos, porque obviamente que eram jogos com grande volume ofensivo. O Benfica dos 3 é obviamente o que remata menos à baliza nesta jornada de taça. O Benfica fez e concede mais e concede mais. O Porto até é quem concede menos, se não estou em erro. Tenho aqui o do Sporting, portanto digo já. Exatamente, o Porto é quem concede menos perigo à sua baliza, mas o Porto remata mais à baliza que o Sporting, neste caso mais um remata à baliza que o Sporting. O Porto faz 27 remates, 11 à baliza. O Benfica sei que fez também 20 e tal, quase 30 remates, apenas 6 à baliza, e o Sporting fez 24 remates, menos remates, mas 10 à baliza. Ou seja, Porto e Sporting mais acultivam-se ofensivamente, claramente, e isto nota-se também neste tipo de jogos em que o volume ofensivo é brutal. Sim, e só dar aqui uma palavra ao Sintrense. Eu estive no Sintrense durante esta semana. Tem lá um amigo, Rita, não sei se sabes. O treinador do guarda-redes. O treinador do guarda-redes é meu amigo. Do Sintrense. Não sabia. O Azevedo é muito bem colocado. E no Marinhense não tens ninguém? No Marinhense não. Ainda? Até ao final do episódio? Ainda vai encontrar alguém. Está muito bem referenciado nos clubes de Lisboa. Mas pronto, só para dizer que estive lá, foi muito bem recebida, estive lá a fazer uma reportagem, gostei muito. É um clube que agora é SAD há pouco tempo para cá, mas pelo que me foi explicado mantém uma relação estreita com a parte do clube e portanto também dar só essa nota. Outros destaques que queiram dar desta Taça de Portugal, apesar de que ainda não há resultados deste domingo. Isso e destaques internacionais. Pedro, sei que tinhas aí coisas internacionais que te entusiasmaram e que querias falar. Olha, só para dizer que dos destaques nacionais é só o Lusitano Débora ainda está na taça. Portanto, diria que é o bombom que está aí à mão de semear para a próxima eliminatória. Mas sem dúvida que lá fora é que aconteceram coisas bonitas e eu tenho que ir, obviamente, para além tenho que ir à América do Sul, Rita, tenho que ir ao outro lado do Atlântico, era onde eu queria ir. Para além de um Brasileirão que está ao rubro, menos ao rubro agora porque o Palmeiras escorregou mais uma vez e o Flamengo não desaproveitou. É obviamente a final da Copa Sul-Americana. Nós para a semana temos a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, uma final já habitual nos últimos anos, tem sido dominado pelos clubes brasileiros e há sempre um olhar de esguelha dos clubes brasileiros, dos principais clubes brasileiros, em relação à Sul-Americana, que é a Liga Europa lá do sítio, porque financeiramente não rende quase nada para a realidade desses clubes.
para o Lanús, por exemplo, que disputou ontem contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, é muito importante, mas para o Atlético Mineiro financeiramente não representa em questão de prestígio, que é um título internacional naturalmente, mas é uma final que teve envolvimento de ex-jogadores dos três grandes ontem, e portanto queria dar este destaque no mítico estádio em Asunción, capital do Paraguai, o estádio de Defensores del Chaco, onde costuma jogar a seleção paraguaia e onde costumam jogar os clubes paraguaios na Libertadores e na Sul-Americana. Houve uma grande final pela emoção. Eu chamo a atenção às pessoas que não viram, que vejam o início do jogo, portanto o pré-jogo. Há aquele pré-jogo mítico também na Copa Sul-Americana dos Los Palmeras, aquela banda que são adeptos do Colón de Santa Fé, que tem a música do Sabalero mítica, e ontem houve uma tentativa de recriação desse momento emocional com os adeptos, e é sempre um dado que eu gosto muito da América do Sul, e é por isso que eu sou fã do futebol sul-americano. É porque, ao contrário da América do Norte, particularmente da América do Norte, mas também da Europa, alguma Europa, o futebol ainda não está tão plastificado quanto isso, e a apresentação da final não foi feita com estrelas pop e com DJs e com... Não, foi feita com cantores, bandas conhecidas no seio quer do Lanús, quer do Atlético Mineiro, e os adeptos nas bancadas a acompanharem e a cantarem e a chorarem e emocionarem-se com aquilo. Portanto, há uma ligação ainda no futebol sul-americano que me faz ser grande fã, que é essa ligação emocional não plastificada dos clubes e das competições aos adeptos. Obviamente não defendendo, há grandes falhas de organização nos campeonatos sul-americanos, quer internamente, quer internacionalmente, mas há aqui ainda essa matriz de ligação, e eu queria dar particular destaque a isso, porque honestamente o jogo em si, o jogo jogado, quer os 90 minutos, quer o prolongamento, foi muito mau. Não houve... É aquele 0-0 que já toda a gente sabe que vai foi ficar aquele 0-0. Exatamente. Eu calculava mesmo, disse isso no início do jogo, que o jogo iria a penaltis, e efetivamente foi. Mas de facto, em termos de emoção, esteve lá tudo. Em termos de vitória, foi uma surpresa, porque o Atlético Mineiro, que perdeu a última edição da Libertadores para o Botafogo, perde agora esta final. A cara do Sampaoli guarda no final do jogo, dizia tudo, não é? Perde agora esta final tinha a obrigação de ganhar para o Lanús. E é isso que eu ia dizer, é que há uma grande diferença, ouça, do mundo, de um mundo entre as condições financeiras do Lanús para o Atlético Mineiro. O Lanús é um clube de bairro dos arredores de Buenos Aires. Eles até brincam, dizem que são o maior clube de bairro do mundo, ou o clube de bairro com mais sucesso no mundo. O Lanús tem feito coisas muito engraçadas, tem chegado a finais continentais lá na América do Sul nos últimos largos anos, e tem sido de facto um clube que tem trabalhado bem dentro das suas limitações financeiras. Onde está já agora Toto Sálvio, do outro lado estava Biel e Hulk, portanto os três grandes representados aqui nesta final. E é isso, é dar um grande mérito ao Lanús, que tem o central histórico do Boca, o Izquierdos, e que foi mais competente nos penaltis, apesar de que esteve quase a entregar também. O Hulk e Biel falharam ambos os penaltis para o Atlético Mineiro, e portanto aqui o Clube Atlético Lanús conquista esta Copa Sul-Americana. É a sua segunda Copa Sul-Americana em termos de títulos internacionais. Este clube tem 2 Copas Sul-Americanas e uma Copa Conmebol. Na Argentina tem 2 primeiras divisão da Argentina, uma Supercopa da Argentina, 4 segundas, e portanto lá está, comparando isto com o Atlético Mineiro, as condições financeiras e desportivas, historicamente e presentemente, não têm comparação, e portanto foi aqui um David contra Golias, e eu gosto sempre quando isso acontece, portanto dar aqui esse mérito ao futebol sul-americano e ao Clube Atlético Lanús, o maior clube de bairro do mundo. Guarda, não sei se tens alguma coisa a destacar. Tenho, vou mais uma vez bater no coração do Azevedo. Para mim, também gosto deles, mas o que se está a passar no Liverpool é um autêntico desastre. É uma coisa assustadora. Neste momento tem mais golos sofridos que marcados no campeonato. Tem 18 golos marcados, 20 sofridos. Já tem 6 derrotas
Eu acho que só não são todas consecutivas porque houve ali um jogo no meio que o Liverpool ganhou. Não sei se não me estou a confundir com o jogo da Champions que ficou 4-1. Não sei se não estou a confundir com esse, porque não sei se não são derrotas mesmo, 6 derrotas consecutivas. 6 derrotas consecutivas, é uma coisa. Pá, se não for, são 6 com um intervalo no meio de um jogo. É uma coisa absolutamente assustadora. Venceram o Villa. É o Villa, né? Há uns jogos, sim. Eu sabia que havia aí um intervalo, mas já está, não se percebe. Há muita gente que toca. Até foi o Klopp que puxou esse tema para cima da mesa, pelo menos publicamente, que a questão do Diogo Jota podia ter influência. Eu também acho que pode ter influência, mas também é um escape fácil. Justificar é uma tragédia gigante, mas justificar, quer dizer, no limite, os jogadores até deviam entregar mais para dar o título a esse que vega, só que pá, são questões que eu nem quero entrar por aí porque eu nem faço ideia o que vai naquelas cabeças. Claro. Cada clube reage como reage. A situação não foi parecida, mas também foi uma tragédia no caso do Porto com o Jorge Costa. Ainda esta semana o João Costa foi ao 0-0 dar uma entrevista e disse, João Costa, o terceiro guarda-redes, e disse que os jogadores sentem uma estradinha e querem que entregam e dão mais ali um bocadinho por toda a situação trágica, que os jogadores estavam lá, assistiram a tudo e pronto, é o que é. Em relação ao Liverpool, vê-se pouco. O Liverpool ontem até entra bem, só que depois chega a um ponto de desliga do jogo, que assim que leva ao primeiro não consegue reagir, manda só o tapete e a coisa não fica fácil. Eu não sei se há muita escapatória para o Arne Slot neste momento. Acho que há um desgaste. Por muito bom que tenha sido o trabalho o ano passado, eu acho que tem havido um desgaste com estas derrotas e vamos já ver como é que isto não acaba. joga. A equipa não produz, a equipa parece-me incapaz no total. No geral. Mas ontem a equipa até começa bem. Sim, até começa a ver o jogo. Começa a criar, tem havido muitas oportunidades não flagrantes, mas cria, vai para canto. Há sempre, o Liverpool tem Torres, quando até Van Dijk, há sempre ali problemas. O Liverpool começa bem, só que depois assim que leva ao primeiro, manda só o tapete, já não consegue tirar o Liverpool do chão. E isso pode ser psicológico, se é motivado pela tragédia gigante que foi a questão do Diogo Jota. Não sei, eu acho que vai um bocadinho para além disso também. Acho que a Rita no outro dia, tu no outro dia, Rita, até mandaste para o nosso grupo aquele artigo do The Athletic, se não estou em erro. Sim. E até falaste sobre isso. Não, acho que isso tem sido um tema que tem sido levantado agora ultimamente. Estava aqui a olhar, o Liverpool vem de 3 derrotas consecutivas por 3-0 para a Premier League. Portanto, são 3-0 ao Nottingham, 3-0 do City e 3-0 do Palace. E isto fala um bocadinho. É que nem tem empates o Liverpool. É uma equipa de extremos. Não é. 6 vitórias, 6 derrotas e o Liverpool arranca a época com 5 vitórias seguidas, se não estou em erro. Sim. Não, isto é uma coisa de. Havia um ponto de viragem e desculpa, já te passo a palavra. Só em relação mesmo em relação no jogo com o City, onde o Liverpool não existiu. Nós vimos ontem o City com o Newcastle e o City, lá está. É uma equipa que este ano parece não, tem efetivamente o Haaland revigorado, mas há muitas coisas que continuam a não quevar, muitas peças continuam a não quevar para o seu City de há 2 anos e de há 3 anos, e que efetivamente parecia que estava sempre mais perto de chegar lá. E com o Liverpool ganha o jogo com uma limpeza que também não. O Liverpool parece que há momentos que não compete, desiste, e quando mandas o Liverpool ao tapete a primeira vez, o Liverpool não se levanta, não é? Pois. Essa é a questão, não é? É aquela atitude que o Liverpool sempre teve de reação e que neste momento tu não vês. Não tem. E no início do ano muitos jogos foram vencidos nos minutos finais com gols depois dos 80 e de repente isso parece que desapareceu. E portanto é uma equipa difícil de se criticar este ano por toda a envolvência obviamente emocional que há, e eu acho que isso tem que ser obviamente tido em conta. E esse artigo do The Athletic falava um bocadinho disso, não é? Como é que tu vais questionar escolhas táticas e golos falhados e tudo mais, quando estes jogadores, e vimos esta semana agora com o Andy Robson, as coisas que diz, a primeira coisa que pensa quando se qualifica para o Mundial é no Diogo Jota, não é? Portanto, se em momentos de felicidade isso é a primeira coisa que lhes vem à cabeça, imagina, o que não dizer quando as coisas vão abaixo, não é? E o artigo questionava até que ponto este facto dos adeptos cantarem o nome dele aos 20 minutos, claro que é uma homenagem e deve ser feita, se é isso que os adeptos estão a sentir,
Mas por outro lado, os jogadores também estão sempre a sentir a falta, não é? E, portanto, é aqui um equilíbrio difícil, não há certo ou errado de se fazer. E tudo isto conta. O lugar no balneário que ainda está lá, estás a homenagear, mas também estás a vincar a falta, não é? As fotografias, hoje também, esta semana saiu um vídeo de que quando eles saem do balneário, a primeira fotografia que tem é o Jota a levantar a taça da Premier. Até Isto que é ponto tudo muito é que a homenagem não se confunde com estar a carregar na ferida, não é? E há aqui uma coisa que é o Slot, por exemplo, eu estava a ouvir o Slot ontem ou não sei se foi antes, foi depois do jogo, mas que lhe perguntaram sobre essa questão do Jota outra vez. E o Slot parece tem sempre a necessidade de dizer que a dor da família é muito maior que a deles. Quase como nós não temos o direito de estar a sentir isto ou estarmos a queixar disto, porque há pessoas bem piores que nós. E às tantas parece que, se calhar, claro que têm todo o direito de estar a sentir isso tudo, não é? E ele tem essa necessidade de estar sempre a colocar a família do Jota em primeiro lugar, quase como se tivessem sempre a lembrar-se que a família é que deve estar mal, e obviamente que estará bem pior, mas eles como clube e como família que são, não é? Também têm direito a viver tudo isto, e não sei se está a ser dado tempo a estes jogadores de viverem tudo isto, não é? E portanto isto é um equilíbrio difícil de ser feito, porque também não se pode parar a temporada e agora vão fazer o vosso luto, isso não é possível. Ou seja, acho que não é desculpa para tudo, obviamente que o Liverpool está em grandes... Sim, acho que isso é um dos fatores, não é? Exatamente, mas é um fator que depois também te limita a análise em tudo o resto. Como é que tu vais despedir o Slot, não é? Certo. Não vais? Certo. Eu acho que o balão do Slot se está a esvaziar e o primeiro aqui será sempre o treinador. Essa coisa não... Se chegamos, e o Liverpool é conhecido por ter muita paciência com os treinadores e que não sei quantos anos é o clube do mundo com mais paciência com treinadores. Exato, e não sei quantos anos de história teve só 18 treinadores, até a gente sabe isso. Esquece, se não aparecem resultados até, eu digo, mais um mês, janeiro. Olhei aqui mais um mês até o Boxing Day. Que é o Boxing Day. Que este ano não existe. O Boxing não Day existe, este ano não, é uma coisa esquisita. Exato. Mas dou-lhe mais um mês até janeiro. Se as coisas não há um sinal de retoma, eu acho que a corda vai partir. Porque tem que se mexer, tem que se abanar por algum lado. Quer dizer, os jogadores não podem ficar naquele loop para sempre. Estão no marasmo. Isto pegando na questão que efetivamente tem influência, isso não tem questão. Uma tragédia gigante. E esses, mesmo nas próprias convocatórias, o Liverpool muitas vezes mete lá o Jota, mete. Sim, não sei se já viram, pelo menos no início da época faziam isso. Sim. A escalação da início da época, depois não. Depois tinha, não sei se continua, mas tinha, depois estava lá, tipo, via-se menos, estava menos carregado em vez de ser. É uma questão muito difícil, mas em termos desportivos a época do Liverpool está a ser má, principalmente na Premier. Sim, e quando as coisas já... Imagina, se calhar futebolisticamente as coisas não correndo bem, este fator ainda se torna mais importante. Se as coisas estivessem a correr bem, esta questão do luto poderia ser vivida de outra forma, mas não é? Mas isto ainda parece que agrava ainda mais o que já não está bem e pronto, não sei. É esperar para ver. Não sei se há grandes condições para fazer grandes revoluções nesta presente temporada. Acho que poderá sempre ser visto com muita frieza e muita precipitação, mas vamos ver. E não podemos esquecer que o Liverpool estourou 450 milhões. Claro. E já começa a haver essa dúvida, deixo isso no ar, não tenho essa resposta naturalmente, nem vocês, digo eu. Se em termos de qualidade não há dúvidas sobre quem contratou, mas se os perfis certos para o clube, para a equipa e para o clube. Sim, tipo, onde é que anda o Isaac? O que é que anda a fazer o Virte? O Frimpong? O Carquês? Não tem. Às tantas parece que quem chegou veio só mais confundir do que acrescentar. Do que acrescentar. E é inegável a qualidade de todos eles. Inegável. Sim. Só que a questão, eu digo isto porque a Inglaterra discute-se neste momento o perfil, mais do que os jogadores em si, porque são todos eles muito bons. O Virtus é um jogador fabuloso. O Virtus são todos. São todos. O Carquês também é, o Frimpong, o Isaac. A questão é mais do que a qualidade deles, se o perfil para a equipa e acima de tudo o que se fala é no perfil do clube Liverpool, que é um perfil muito próprio, não é? O Liverpool não fez propriamente aquelas contratações que nós muitas vezes falamos aqui, que são feitas em Inglaterra. Agora vais buscar um jogador qualquer por 50 milhões. O Liverpool não fez isso. Todos os jogadores que o Liverpool foi buscar
70 para Pode-se- cima, não é? Mas pode-se discutir os valores, mas são jogadores, quer dizer, De que grande sabes, qualidade. são Sim, sim. preparados para jogar numa equipa Deste nível. pronto, para lutar Sim, por sim, sim. títulos, Premier, Champions, pronto, as coisas grandes. Agora, Sim, há uma prontos a questão- entrar, não é? Não é tipo Exato, o City que foi buscar miúdos para crescer e. A questão da qualidade não é discutível. Agora, tudo o resto está a ser um bocado estranho e a questão do Diogo Jota alimenta. Alimenta, Isto, é isso. mas- Eu acho que é um fator que alimenta, porque, volto a dizer, há dúvidas sobre o perfil, há a questão do Jota e eu acho que é. Como é que eu ia dizer isto? É plantel a mais para slot gerir, se calhar, pode ser. E aquilo, em termos de energia, em termos de energia e agressividade, o que Darwin e particularmente Luís Dias davam à equipa era muito. E ninguém que vai dar isso e ninguém que está a dar mais do que eles, isso. Em termos de energia e agressividade, para além de questões coletivas e individuais com bola, energia e agressividade. Darwin e Luís Dias davam muito à equipa. Muito, mesmo. Vamos já avançar e terminar, já vamos aqui com 1h30. Uhum. Isto hoje entusiasmámos aqui nos debates. Só 2 notas rápidas. O regresso ao Camp Nou. Nosso Pedro Guarda, não sei se viu o regresso ao Camp Nou, não sei se Mas tens há um alguma- regresso encapotável, guarda. Mas regressaram. Sim, sabe, tá- mas vai haver eleições no Barça e convém, e convém dar bombons. Porque Tu ainda és sócio do Depende. Barça. eu nunca fui sócio do Barça. Não até chegaste a porque ser? Não, porque o Barça tens que ter referências e tudo. Pois é. É que Tens 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 que ser- familiares. Exatamente. Tens de fazer parte de um Sim, clube. sim. Não Sim, sei é quê. tipo, seita. Mas ali- Mas agora falando a sério, pelo menos do que eu sei, eu não sei se é em relação aos lugares anuais, eu acho que em relação ao associativismo, ou pelo menos aqueles que podem depois ter a voz ativa nas decisões do clube, eu acho que é mesmo por referência, tens de ter um pai, ou acho que até era por carta. Se não tivesses um pai, um avô, qualquer coisa, um familiar direto, acho que era por carta, era assim uma coisa. Ok. Nunca fui, mas quando vivia lá, fiquei muito próximo do Barcelona, até porque vivia perto do estádio e, aliás, sabia bem as condições deploráveis em que aquilo estava. Aquilo era um estádio que estava completamente degradado, que bastava fazer uma visita ao estádio ou ir ver um jogo para perceber que aquilo estava a cair. O estádio estava a cair, literalmente. E este antecipar não, porque já era para ser mais cedo, só que a Liga não passou as licenças necessárias e agora é preciso outra daqui a um mês e tal, mas que o Laporta já garantiu que está encaminhada, mas isto é uma jogada eleitoral, claramente. O estádio não, quer dizer, aquele estádio está à metade do que vai ser, portanto eu tenho E muita pena. pareceu igual de repente, não é? Sim, há muitas críticas na internet sobre isso e muitos memes que têm aparecido a comprar o estádio do Real Madrid, que também, diga-se de passagem, Sim, estive em também não é Madrid um há exemplo. 2 semanas, não é exemplo para nada. Quem passa ao lado tem ido a Madrid até Eu não acho regularmente. bonito aquilo também. A primeira vez que eu vi o estádio remodelado, eu não sabia que aquilo era o estádio. Eu literalmente estava do estádio a passar numa estrada Não parece? e olhei para o GPS e vi que era o Santiago Bernabéu. Olhei para o lado, pois é, mas eu pensava que aquilo era escritórios ou um pavilhão, uma porcaria qualquer, porque a zona também sofreu algumas alterações em termos de estradas Sim. e não sei o quê, portanto, mas o estádio está horrível. Desta vez estive lá, também fiquei lá perto do estádio do Real Madrid. O estádio está horrível, não tem identidade, não é imponente, pelo menos por fora, não é imponente, estranhíssimo. Não sei se o estádio do Barça vai ficar parecido, mas neste Eu momento acho que não, acho que nesse nível de identidade terá mais, parece-me. Neste momento não. Até porque o não é estádio nada. do Barça, do Real agora mudou. Agora é só Bernabéu, já não é Santiago. O estádio, o que quiseram fazer no estádio do Real Madrid, o que me parece é que quiseram fazer um pavilhão. Sim, pavilhão. Aquilo é uma arena, ou seja, uma arena multidesportiva, não é? Dá para Exato. concertos, E dá comercial para... também. Sim, exato. Com uma série, daquilo tem uma série de restaurantes, mas de entrada fácil. Imagina, falando, o estádio do Sporting tinha e tem o Alfavaxi, mas não tens entrada direta para um restaurante lá dentro, pelo menos que eu saiba. O estádio da Luz tem aquele, o Luz baixa a cala. Pronto, é isso. O estádio do Real Madrid tem Starbucks, tem restaurantes de rodízio, esses, Pois, e às que vezes outras jogam lá por aí? futebol, não é? e às vezes jogam lá futebol, outras vezes jogam futebol indoor. Às vezes futebol americano. Sim. Exato, Pois. aquilo é uma coisa muito a Real Madrid e os portugueses estão a querer seguir por esse caminho, querem rentabilizar o espaço ao máximo. Então já sabem jogos de ténis do Europeu de Handball, se não estou enganado, ou do Mundial. O Europeu de Basquete em 2029 vai ser também, vai passar por Madrid, acho que vai ter um jogo no estádio do Real Madrid. Passou.
coisas loucas que não descaracterizam um bocadinho. Mas em relação ao jogo do Barça, também não há grande história, foi 4-0. Não, era mesmo em relação ao estádio. Jogo estreia, A última nota, e para fechar isto, é só João Neves volta a marcar, neste momento é o melhor marcador do PSG, e acho que isto não pode passar. E uma pessoa já não pode entrar no TikTok se ele levar com a porcaria de 1, 2, 3, acabem com isso, meu, por favor, eu peço, por favor, acabem, já não posso ouvir a música, peço desculpa, mas o miúdo ainda por cima patrocinou-se, peço, por favor, acabem com a porcaria de 1, 2, 3, isso é uma coisa do João Neves e da Madalena Aragão. Como é que... Eu estou farto disto, uma pessoa entra no TikTok, eu estou cansado, acabem com essa porcaria, obrigado, foi um bom momento, 1, 2, 3, eu traço por baixo, ok, mas parem com essa porcaria, aquele renta com os algoritmos todos. Isto é para fechar. Não estava à espera deste momento, só queria falar do João Neves e da sua bem goleadora, tem 6 golos pelo PSG, ainda ontem marcou outro e é sempre um jogador que tem vindo a desenvolver até o fardo, o gol que ele marca ontem, ele põe o pé, ou seja, tem um posicionamento e um faro de golo muito acima da média para um jogador da posição dele, e neste momento é João Neves com 6 golos, Gonçalo Ramos com 5, para quem diz que o Gonçalo Ramos não marca no PSG, marca lá com 5 e Nuno Mendes com 4, portanto Portugal no top de marcadores do PSG. Quem fala do Gonçalo Ramos que convém ver os jogos com os olhos abertos, pronto. Olha, e assim ficamos. 1 minuto e 40 de episódio para vocês. Espero que gostem. Quem ouvir até ao fim, comente. Ouvi até ao fim. Ouvi o guarda a falar de 1, 2, 3. Quem chegou a esta parte, comente, por favor. E pronto, para a semana voltamos. Já com Semana Europeia e com campeonato e tudo mais. Até lá, sigam-nos por todo o lado e comentem, que nós gostamos sempre de vos ouvir. Obrigada.